É isso aí, pessoal. Mais um podcast A Vida é um Caos, a minha vida é um caos, a sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos, mas não tem problema, porque aqui eu trago profissionais para amenizar um pouco esse caos que habita em você. Eu sou Peterson Mendes e esse aqui é o episódio número 29 já, cara, 29 do podcast A Vida é um Caos. E hoje eu trago aqui novamente meu grande amigo, fera master da endocrinologia, doutor Nardo Ourix. Nardo, se apresenta pra galera novamente. Vamos começar essa live, vamos quebrar tudo. Vambora! Fala, galera. Boa noite. O pessoal não aguenta a minha apresentação, né? Fala aí, fala, não aguenta. Ele é o máximo. Eu queria ter essa desinibição, né? E todo esse talento para apresentar. Então, segunda vez que eu estou aqui com você, né? Meu nome é Nardo Ourix, para aqueles que não estão acostumados aí, não me conhecem ainda, tá bom? Eu sou endocrinologista, formado pela Faculdade de Medicina Souza Marques, tenho 22 anos e fiz endocrinologia no Instituto de Endocrinologia, estou aí na área nesse tempinho, né? Depois de muito trabalhar, né? E aí o engraçado é porque... Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Hoje, assim, o pessoal conhece a gente, né? Mas aí lá no começo, né? Eu conto isso com, assim, bastante orgulho, né? Tá? Eu ganhava, posso falar para vocês hoje com muita tranquilidade, R$5 por cada consulta. Né? Eu trabalhava no hospital. Cinco reais por consulta, né? R$5 por consulta, né? E aí, o que acontece, né? A gente tem que lembrar sempre o quê, né? O nosso paciente não tem culpa disso, né? Tá bom? Porque se eu recebo R$5 é porque eu concordei em receber R$5. O meu paciente ele tem que ser atendido como se eu recebesse R$1.000, sempre, tá bom? E nisso eu sempre me baseei. Aí a grande questão é qual, né? Isso a gente tá falando de 20 anos atrás, né, Peterson? A gente vê as coisas tomando uma proporção, né? E a gente estava conversando aqui antes, né? Que o que a gente vende, né? E eu sempre acabo indo para esse lado porque eu tenho um problema sério com a questão da cobrança e tudo mais, porque eu acho que desvirtua um pouco, né? O que eu vendo para o meu paciente, né? Eu vendo meu conhecimento técnico, tá bom? Nada além disso. Remédio, o paciente compra na farmácia, gente, tá bom? Assim, ó, tratamento, né? Assim, a gente prescreve e a gente faz aqui, né? O que a gente tem de melhor para fazer. Mas eu acredito, assim, e nunca fiz isso no meu consultório, né? Não existe um tratamento venoso ou alguma coisa mágica. Acredito não, né? Tenho certeza que Peterson também não faz essas coisas, porque, na verdade... Não, até porque meu carimbo não permite, né? Nada dar agulhada em ninguém, né, Nardo? Calma aí, né? Não, mas é porque não tem problema, porque hoje em dia todo mundo dá agulhada em todo mundo, né? Virou um bolo doido isso aí, né? Virou um bolo doido. Não dá um bolo doido? Tá uma coisa de louco. E a grande questão é, né? Se eu tivesse algum tratamento mágico, né, a gente faria. Né? A gente já repetiu isso aqui da outra vez, e é isso que a gente precisa pontuar. Eu acho que hoje a gente vai conversar bastante sobre isso tudo que está incomodando bastante a gente que tenta fazer o melhor. Né? Porque a cada consulta a gente tem que desfazer mais coisas do que simplesmente tratar o nosso paciente. Né? Eu tenho que provar para ele que o meu tratamento, por mais que não seja mirabolante, né, é o melhor que tem. É ruim a gente ter que ficar explicando que o básico funciona, né? Eu acho assim complicado, Nardo. A gente que faz por exemplo, no meu caso, uma nutrição baseada em evidência, e você, no seu caso, uma medicina baseada em evidência, a gente tem que explicar, cara, não vai por esse caminho por causa disso, vai acontecer isso. A gente meio que faz um histórico, explica para a pessoa só vai, mas infelizmente a pessoa só aprende quando ela quebra a cara, quando ela gasta um monte de dinheiro, quando de repente pinta um problema de saúde que ela vai ter que resolver depois. Então, assim, mas a gente tá aí, cara, a gente faz nosso trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que a gente consegue deitar o travesseiro
Deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir, porra, tranquilamente, né? Sim. Aquele sono tranquilo, sacou? Exatamente, né? E eu acho que é isso que vale, né? Porque nesse tempo todo, né, o que a gente faz é solidificar, né, a base do nosso conhecimento, do nosso tratamento. A gente vem o tempo inteiro, né, estudando para que a gente possa levar sempre o que tem de melhor, né? E tem tantas coisas que a gente precisa conversar, né, que estão surgindo aí, tá bom? Porque hoje em dia, hoje eu estava falando isso com a paciente, né? E aí o que acontece, né? Hoje em dia todo mundo tem protocolo, né? Meu irmão, o protocolo é o inferno da medicina, porque tem protocolo para tudo, meu irmão. Porra, tem protocolo para tudo. Fala aí, tem o protocolo da constipação, Peterson. Cara, depois do café no botão, eu não É, me né? espanto com mais nada, Com cara. mais nada. E aí, assim, o que a gente precisa entender é que a fisiologia ou a forma que o corpo da gente funciona, né? Isso não muda. Deixa eu botar só um Certo? pouquinho mais baixo pra dar. Põe Assim, ó. assim? Que ele fica show de bola. Tá, Isso. tá Porque... melhor assim? Não, porque agora É é porque tava tapando esse lindo rostinho. Agora não, Uhum, agora ele tá. meigo, né? Não, esse lindo Né? rostinho. Você Tá. gostou desse novo pedestal aí? Pô, tá, Tu tá assim, sentindo. cada dia, Tá metido, né? meu irmão, cada dia que eu venho aqui eu tô mais chique. Não, Pô, tu tá chique pra caramba, né? Não, pô, podcast aqui é chique, assim, cara. Isso não é não é pouca merda, não, não, pô. pô, que isso? Eu fico aqui, eu fico até assim, meio sem jeito, porque eu não tô acostumado com isso, não. Essa chiqueza toda, não? Muito, né? E aí, assim, a gente precisa ajustar isso de uma maneira mais simples e mais centrada, né, no paciente. Então, o que acontece, né? Não tem um protocolo, né, que eu tenha que adequar ao meu paciente, né? Assim, tem o meu conhecimento, tá bom? Que eu tenho que adequar para o meu paciente, né? Assim, o paciente ele está sempre no centro do tratamento, né? Então, tudo que eu sei, eu tenho que adequar para que eu possa melhorar a vida dele, né? Foi para isso que ele veio. Ele está precisando de ajuda. Ele não está precisando que eu dê para ele um protocolo que ele tem que virar a vida dele de cabeça para baixo para poder se adequar àquilo. Que, na verdade, eu vou dar mais uma dificuldade ao invés de ajudar. Entendeu? Então, isso eu acho que é o principal que a gente precisa tá sempre reforçando, né? E é isso que às vezes complica um pouco, porque eu acho que as pessoas estão tão acostumadas, né, a ter que virar de cabeça para baixo para poder fazer a alimentação ou para fazer atividade física e tudo mais, né? E aí a ciência, graças a Deus, vem a favor da gente. O último guideline que saiu, por exemplo, de atividade física para paciente diabético, né? Saiu no começo desse ano. E aí você tem uma gama de atividades físicas, né? Assim, onde todas elas vão servir, né? Porque o que a gente quer? A gente quer que o paciente se mexa, certo? Só que se eu mandar o meu paciente fazer uma atividade física que para ele vai ser ruim, né? Ele não vai fazer, porque ele não vai conseguir manter aquilo ali. Então, quando a gente fala em pôr o paciente em primeiro lugar, é exatamente isso. É escutar dele o que ele gosta e adequar, né, o nosso conhecimento técnico para que fique bom, né? Então, hoje em dia, tem fases, né, de atendimento e hoje em dia eu tenho repetido muito para os pacientes que o que eu quero, né? Eu quero que ele seja feliz fazendo o que a gente combinou. Porque se ele não estiver feliz, está errado. Tem Alguma coisa que está errada, né? Exato, porque ele estando feliz, ele vai conseguir manter o que a gente combinou. E o grande lance de qualquer tratamento é a consistência a longo prazo, né, Nada? Então, Sim. se a gente consegue fazer um esquema que a pessoa fique feliz e consiga ter consistência e acredite naquele tratamento ali, realmente funciona de uma forma muito melhor. E eu posso garantir para você que, assim, ó, na verdade, se ele está feliz, eu vou conseguir fazer com que ele mantenha mais tempo, né? E se por algum motivo, né, aquilo ali mudar, o meu papel é estar ali, porque quando mudar, eu também tenho que mudar aquilo ali com ele, porque eu tenho que manter o meu paciente feliz, porque assim ele vai manter seguindo o que a gente combinou e melhorando a resposta. Porque se a gente entende o nosso corpo como uma caixa fechada, né, assim, ó, tudo aquilo que eu faço vai ter repercussão em vários sistemas orgânicos.
certo? Então, eu preciso buscar esse equilíbrio, né? E aí, o equilíbrio, né, do corpo físico e do psique, que tem uma interferência absurda, né? E aí, as pessoas, não, porque o estresse, aí começa a se falar do estresse, do cortisol, disso, aquilo. Não, assim, ó, aí é uma resposta, tá bom? É uma resposta orgânica àquela situação e não necessariamente isso vai ser ruim ou isso, aquilo, porque não necessariamente vai ser uma alteração patológica, é uma alteração fisiológica, né? E eu preciso fazer essa diferença para que eu possa guiar o meu paciente, entendeu? Para que ele também entenda o que está acontecendo, né? O nosso papel sempre é muito pequeno, né? Por quê? Porque, na verdade, eu só vou guiar o meu paciente. Quem tem que fazer é ele. Eu não vou estar na casa dele. Eu brinco com os pacientes que eu digo para eles assim, ó, pô, eu não vou estar lá na tua casa te catucando, tá na hora de comer, isso aí tá errado, irmão. Não come isso aí, não. Isso aí eu não faço. Entendeu? Assim, não tem como eu fazer, né? Então, eu preciso ensinar. Então, o mais importante da consulta, né, é a informação. E é uma informação que precisa ser baseada em evidência científica, né? Eu tive uma aula na faculdade onde eu dou aula e, assim, um professor passou uma informação para a gente que foi muito, assim, interessante, porque ele falou o quê? Ele falou, médico e professor não têm direito de ter opinião, tem direito de ter evidência científica, certo? Por quê? Eu não tenho direito de ter uma opinião. Eu acho que é melhor você comer assim. Não. Assim, as evidências científicas me mostram que a melhor coisa que você tem que fazer para isso é isso. É assim. Porque eu não posso achar, né, que uma erva tal vai melhorar isso ou aquilo se eu não tenho embasamento científico, certo? Né? Porque senão eu não sou médico. Eu sou curandeiro, pajé, seja lá como a gente queira chamar. Então, entendeu? A gente vai entrar nessa história de fitoterápico. Eu sou meio pé atrás com fitoterápico. Assim, tudo que eu já estudei, eu não sou... Porque, assim, eu acho que não... Às vezes tem até alguma coisa que tem evidência em relação a fitoterápico, né? No caso, as ervinhas ali e tudo mais. Mas, às vezes, o preço que a pessoa vai ter que pagar para ter um benefício tão pequeno não compensa, né? E aí eu sempre penso assim, cara, o cliente ele veio aqui na minha consulta justamente para ele ser acolhido e para eu poder dar a melhor orientação possível para ele. Não passar uma fórmula ali com 537 milhões de coisas, né? Para receber uma grana absurda da farmácia depois, né? Exatamente, né? E aí você pega aquelas receitas que tem todos os fitoterápicos do mundo, né? E quando você vai ver a evidência científica, né? Às vezes a gente encontra alguns, como você falou, que tem uma tendência, ou seja, precisam de mais estudos para que aquilo ali seja comprovado, né? Então, eu tenho uma tendência de que aquilo ali vai funcionar. Tá certo? Vamos trocar várias ideias sobre isso aí. Eu vou né? puxar hoje. Eu vou puxar a caixa preta hoje. Então, assim, a gente tem essa questão, mas eu ainda não tenho a certeza. E aí a gente precisa lembrar que eu tenho que ter evidência científica não só de que funciona, mas também de que eu tenho segurança. Hoje em dia, um fármaco para ser lançado, ele precisa ter evidência de que funciona e de que não faz mal. Eficácia e segurança, na verdade. Exatamente. Então, é isso. Tá bom? Show. Tá? Exatamente. Porque senão não adianta, né? Assim, porque tem muita coisa que faz bem, né? Assim, a gente tem aí na nossa história recente, que eu sempre falo, dou esse exemplo, que é a questão do Rimonabant, tá? Que era um inibidor, né? Ou um bloqueador do sistema endocannabinoide, que é o sistema de recompensa, o sistema de prazer. Caraca, eu lembro dessa história, tu me contou. Né? Entendeu? E que, assim, era uma droga fantástica, né? Eu tive o prazer de prescrever, porque de fato a resposta era absurda, né? Era muito legal, tá? Mas o que acontecia? Ele bloqueava o sistema endocannabinoide, que é a resposta prazerosa. Então, ele bloqueava de uma forma muito intensa, né? E talvez, assim, a vida ficasse em preto e branco. Aí, o que aconteceu? Os pacientes que tinham uma tendência, né, à depressão, tá? Então, nesses pacientes, você aumentava a idealização suicida. Tá bom? Então, tira do mercado, porque não dá para ficar.
Tiveram alguns casos, né, em relação a essa medicação lá nos Estados Unidos, se não me engano, não foi? Sim, e aí, assim, ó, isso, né, é a questão da segurança, certo? Porque eu não posso deixar um remédio desse, né, que põe em risco a vida do meu paciente, né? E aí a gente entra muito na história da reposição hormonal, certo? Porque é sempre o custo-benefício, tá bom? E quando a gente fala de reposição hormonal, é sempre a mesma coisa que eu falo para você. Se eu não tenho dor de cabeça, eu não tomo Novalgina. Se eu não tenho deficiência de hormônio, eu não posso prescrever hormônio, certo? Por quê? Porque não tem deficiência, não tem indicação, tá bom? Ah, Nardo, mas e se eu quero melhorar, tá bom? Assim, ó, mas você quer melhorar os níveis séricos, mas você está funcionando bem. O que você quer melhorar? Né? Então, na verdade, você quer ter um nível suprafisiológico. Aí não é certo. Entendeu? E aí, o mais interessante eu li um trabalho do início de 2022, né, onde ele compara 2 grupos de jovens frequentadores de academia, né, e ele faz 2 grupos, um que usa hormônio e um que não usa hormônio. Tá bom? E aí, ainda que assintomático, nós tivemos alteração, tá, na função cardíaca, tá, pelo uso do hormônio. Isso, qual era a dosagem, mais ou menos, assim, né? Era pequena a dosagem ou não? Aí, Era só assim, uso de reposição. né? Na verdade, ele falava só em uso, porque quando você faz esses estudos populacionais, não é controlado, né? Então, entendi, é assim, ó, entendi. você usa hormônio, entra no grupo, nesse grupo, você não usa hormônio. Só que, assim, se você tem uma diferença estatística entre o grupo que usa e o grupo que não usa, você acende uma luz de alerta, certo? Por quê? Ele tem sintoma? Não, nenhum, mas já tem uma alteração na função cardíaca, né? Então, mais na frente, tá? Se ele tiver um problema, talvez esse problema seja maior porque ele já tem aquela disfunção, né? É igual clitoromegalia, não dá para voltar. Não, falou bonito aí, mas fala agora. Fala agora o termo. Falou clitoro. Pessoal, eu tô aqui com o meu amigo Nardo, ele é erudito, assim, clitoro, ele é um gentleman. Não, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou falar isso sem ser tecnicamente? Não, aumento do clitóris, é isso aí. Fica o famoso bigolim lá, balançando. Né? Tem aquele negocinho lá, o dedinho lá. Então. Fica aquele cara te apontando, né? O pessoal do Confia no Doc, eles estiveram aqui, ele não falou clitóris entumecido. Eu falei, nossa, meus amigos estão eruditos demais. Né? Agora, clitoromegalia. Eu vou guardar isso aí no meu... É o nome técnico, né? Entendeu? Então, assim, são essas coisas que a gente precisa pôr em pauta, né? E o pessoal, por exemplo, né, da gestrinona, que defende o chip, né? Quando eles falam em artigo científico, né, quando você vai pegar os artigos, né, é sempre o uso da gestrinona, tá, para endometriose. Não o uso estético. Estético normal. Não, porque não faz sentido. Eu só uso remédio quando tem doença, pô. Ainda que o remédio seja um hormônio. Tá, agora vamos lá. Agora jogando pro lado da estética. Agora, esquecendo a parte da saúde. Você vê assim, eu não vejo assim a gestrinona como um potente agente estético, assim, diferente de uma oxandrolona, diferente de outros hormônios, assim. Então, talvez mais potente, tipo, talvez a potência seja menor, entendeu? Mas a gente, eu pelo menos desconheço uma comparação, tá? Não sei te informar, tem, provavelmente, tá bom? Eu acho que porque é sempre muito marginal essa coisa do uso do anabolizante, porque não tem pesquisa, cara. Sim, mas a grande... Não tem pesquisa, é tudo... Mas então, vamos lá. Vamos pôr uma coisa aqui bem simples, né? Assim, ó. Por que eu vou pesquisar, tá bom? O uso da Novalgina em quem não tem dor de cabeça? Não tem como. Não faz sentido, pô. Entendeu? Então, por que eu vou... O comitê de ética nunca libera Nunca vai liberar um trabalho desse. Então, isso é o que a gente precisa entender. Eu preciso justificar. Ah, Nardo, mas eu posso pesquisar o uso estético, né? Mas eu já estou falando para você que já tem trabalho mostrando alteração da função cardíaca.
Entendeu? Então, assim, ó, para que eu vou liberar se eu tô pondo em risco? Ah, mas nem todo mundo... Sim, nem todo mundo, mas como eu não sei quem vai ter, por que eu vou fazer? Por que eu vou pôr em risco a vida de alguém ou a qualidade de vida de alguém, entendeu? Por uma questão estética. Ah, nada, mas eu quero fazer de qualquer jeito. Difícil, né? Assim, porque a que ponto a gente chega, né, para que a gente possa obter um resultado A ou B, né? E isso, assim, para mim é muito difícil, né? Porque eu não consigo... É complicado hoje também, Nardo, o que eu vejo na mente das pessoas, essa coisa da rede social, eu acho que piorou muito essa coisa da estética, né? Porque hoje tu tem lá a tua blogueira lá que você segue, o teu blogueiro fit, tem os marombas, tem os fisiculturistas que, estão em alta, e os caras fazem conteúdo e tem um alcance muito grande. Então, assim, essa galera acaba servindo de uma inspiração muito grande, acaba virando uma ferramenta de comparação muito grande e acaba... né? Porque assim, e os caras mesmo falam, se não tomar não vai ter o resultado, né? E é Sim. verdade, aquele resultado Sim. absurdo não vai ter, cara. Não tem como. Aí aquilo... Não tem como ficar gigante. Não. Ó, Por exemplo, uma mulher ficar enorme com a coxa dessa largura aqui, Então. extremamente seca, sem uso. Não tem como. Não tem como. E aí, o que a gente precisa lembrar, né, é assim, a perna grande e grossa é perna de homem, né? Então, mulher, para ter perna de homem, tem que ter hormônio de homem. Vamos pensar assim, não é simples? E aquela força de homem também, né? Também, né? Tem que ter, Entendeu? Exato. Então, assim, só que se mulher tivesse que ter a mesma quantidade de testosterona que o homem, tinha testículo. Justo, né? Porque sem testículo não dá para ter a mesma quantidade de hormônio masculino que o homem tem, né? Porque o hormônio masculino que a mulher produz é pela suprarrenal, tá bom? É por conversão periférica da progesterona, certo? E pela teca ovariana, tá? Com o objetivo de, né, caráter sexual secundário e libido, né? Porque assim, se a mulher não tiver desejo, a gente entra em extinção, porque ninguém vai reproduzir, né? Assim, ó, mulher com libido já é braba, né? Imagina sem libido. Não dá, né? Exato. Não dá, não tem condição. E tá tem bom? que ter. A gente tem que continuar aqui Sim, povoando temos aqui que o negócio, continuar, né? Entendeu? Fazendo Então, podcast. né? E isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque tudo vai ter uma explicação fisiológica, né? Assim, ó, nada a gente está inventando. O corpo da gente funciona assim, né? Nada. Mas será que não tem uma abertura, né, para que a gente faça um uso estético? Tá bom? Assim, ó, quando a gente encontrar alguma coisa que não põe em risco, talvez a gente possa conversar sobre isso, né? Mas, por enquanto, não há nada que seja isento de risco, né, para ter essa resposta. Então, o que a gente costuma fazer? Eu sempre falo das minhas metáforas, né? Porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem. Então, da outra vez eu acho que eu falei isso com você do turbo, né? Tá bom? Então, Falou assim... turbo? Do turbo, né? Não, vamos lá, que eu gosto dessas metáforas que né? você faz então, aí. Assim, ó, a questão é assim, ó, o carro da gente, para andar, para funcionar, precisa de turbo? Não. Né? Ele funciona bem sem o turbo, não funciona? Funciona normal, você consegue fazer o teu trabalho Tranquilo. normal. Mas se eu botar o turbo, ele melhora. Vai dar aquele pump. Sim. Então, assim, ó, o hormônio é isso. Eu preciso do hormônio? Não. Estou funcionando muito bem, obrigado. Mas se eu tomar o hormônio, eu melhoro. Certo? Assim, ó, eu vou ficar mais forte, eu vou ficar mais disposto, tá? A minha libido melhora, tudo melhora. Tá certo? O que eu não posso esquecer? Que o turbo força o motor e diminui a vida útil. É um pacote. Eu não tenho como tirar isso, não. Entendeu? Assim, ó, não, mas aí eu tomo... Não tem conversa, tá bom? É um pacote completo. É porque eu vejo também, Nardo, é o seguinte, que algumas pessoas vendem que, se eu fizer bem orientada ali e combatendo os colaterais, teoricamente combatendo os colaterais, eu não vou ter problema. Só que assim, eu falo isso pra todo mundo que é mentira, isso é lenda. Vai ter colateral. Sim. Assim, uns mais, outros menos. Sim, o risco, entendeu? Assim, ó, é do uso do fármaco, né? Tem uma coisa que chama idiosincrasia, né? Que é o contato com a droga, né? E isso já pode trazer toxicidade. Então, assim, ó, eu sou uma pessoa como outra qualquer, bicho.
Eu não sou mágico, não sou Deus, não sou nada. Eu não tenho condição de evitar que tenha-se efeitos colaterais ou que venham complicações, né? Tá bom? Então, mas o que acontece, né? Aí vamos ser bem sinceros, né? É lógico que eu vou falar que não tem problema, né? Eu vou cobrar 15 pau a cada 6 meses. Eu vou falar que tem problema? Não dá pra falar. Não, Exato. não dá, né, Pé? Não, mas 15 pau que você fala do chip lá, com um monte de hormônios, né? Exatamente, né? Então, assim, ó, por quê? Porque aí, assim, ó, eu tô pondo o meu paciente em primeiro lugar? Conta pra mim. Exatamente. Eu tô fazendo melhor para ele ou melhor para mim? Melhor pro bolso, né? Exatamente, tá certo? E isso, assim, ó, tem que ser dito, tá bom? Porque a gente tá falando do chip de hormônio, mas, assim, não é só o chip de hormônio, né? Assim, é o chip de hormônio, é a fórmula para emagrecer, tá bom? Tá? Agora tem as terapias venosas, né? Assim, eu tava te mostrando antes, né? Um amigo foi na consulta e me mostrou uma receita de uma terapia venosa, né? Que 8 sessões custavam R$5.000, né? E a gente tinha lá na fórmula, assim, algumas coisas que tem até assim, a eficácia, né? Subjúdice, vamos chamar dessa forma. A eficácia né? duvidosa. Exatamente, isso. né? Tu mandou aqui pra mim, né? Mandei aí para você. Caraca, vamos lá. A pessoa botou betalanina venosa, né? Venosa. Nunca tinha ouvido falar em betalanina. Betalanina venosa, né? Cara, e é muito louco porque betalanina, se a pessoa tivesse estudado um pouquinho sobre o metabolismo da betalanina, ela ia perceber que betalanina é um negócio que você tem que tomar todo dia e só começa a fazer efeito depois de 8 semanas usando. Sim. Então, na ou verdade, seja, o troço tá ali só para ficar caro mesmo, porque não tem efeito imediato. Sim, e na verdade é uma questão de tampão, né? Ela age na carosina, lá na acidez, né, muscular depois da atividade física intensa, onde você já começa a ter produção de ácido lático, radical de hidrogênio livre. Então, assim... Esse é o suplemento, Nardo, que eu falo para todo mundo. Eu falei ontem na live, eu fiz ontem fiz um podcast eu só. Sozinho, né? Respondendo dúvida. Respondendo dúvida. Né? É isso. É porque hoje que o astro da parada é você, pô. Ontem não. Ontem fui o astro da parada. Ontem eu tava falar aqui, aí respondi a dúvida da galera e disparado eu acho que é o suplemento que mais usam errado. Porque a betalanina vai funcionar muito bem em atividade de alta intensidade e curta duração, que tem contrações musculares entre 1 e 3 minutos. Então, assim, musculação não vai funcionar e treinamento aeróbico também contínuo não vai funcionar. E aí o cara vai e passa uma intravenosa aqui. Vamos ver quais mais coisas inúteis aqui que a pessoa passou aqui, né? Vamos... Bom, passou por fenilalanina, que é um aminoácido essencial que tem em qualquer proteína. Mas vamos lá. Passou também. Passou HMB. Passou HMB? HMB tá lá no final. Tá, é aqui, HMB. O último isso. elemento da fórmula. Só que detalhe, HMB tem vários estudos sobre dose e resposta de HMB. E a dose e resposta da HMB é que você tem que usar pelo menos 3 gramas por dia. Exatamente. São 3 gramas por dia, menos que 3 gramas não vai funcionar, mais que 3 gramas também não é necessário. Sim. O estudo esse estudo é antigo, tá? O estudo de dose e resposta que mostra a quantidade de HMB para a gente usar para ter resultado. E realmente eles verificaram que 3 gramas é a dose ali usual para você usar, pra colocar, né? E aqui a pessoa colocou 25 miligramas de HMB por ml. 25 miligramas de HMB. Então, assim, o troço está extremamente subdosado. Né? Cloreto de magnésio, tá aqui, 100 miligramas. Magnésio você consegue fácil em qualquer até no feijãozinho, chocolate. Se tu comer um pedacinho de chocolate, você já vai ter mais magnésio do que esse aqui. Porque chocolate é rico em magnésio também, assim como feijão e outros alimentos. Bom, talvez seja melhor comer um chocolate, né? Eu prefiro chocolate. Eu acho que são mais 20 gramas de chocolate. Eu também prefiro. L-carnitina, 300 miligramas, também subdosado num nível absurdo. Cara, simplesmente a pessoa cobrou uma fortuna. Os caras, eles descobriram o mapa da mina. Sim. Porque eles colocam coisas subdosadas, intravenosas, que não tem sentido nenhum usar. Placebo, né? Placebo, entendeu? Cara. Aí, por 5 mil placebo. Então, mas porque aí, junto com isso, né? Assim, ele prescreve remédios que funcionam,
né? Normalmente uma oxandrolona, Né, ou até não. Eu nem lembro se para esse paciente especificamente ele tinha prescrito hormônio, não. Mas ele tinha prescrito uma droga para obesidade, né? Então, que funciona que realmente. funciona, sim, que funciona. Então, o que acontece? Né? Ele vai garantir a resposta, entendeu? E junto, ele vai dar uns trecos aí que é para radical livre, mais não sei o quê, né? Entendeu? E aí o paciente é leigo, ele vai ver que está melhorando, ele não vai saber do que foi, né? É tanta parada, é tanta coisa que não tem Sim, como identificar, não cara. tem como saber. Então, assim, ó, o que acontece? A gente está, infelizmente, né? Você chega para consulta e você não sabe o que esperar, né? Da consulta. Mas aí você vai num consultório, numa clínica que parece um sultão, né? Você não tem como desconfiar ou contestar, né, o que aquele ser tão poderoso está pondo como uma verdade absoluta, tá bom? Tá? E aí é isso, tá? É que normalmente essa galera também investe muito em marketing, então assim tem uma quantidade muito grande de seguidor. Infelizmente, a quantidade de seguidor virou prova social, então assim, de trabalho. Sim. Não é a questão não é o quanto você conhece ali, Uhum. tem conhecimento e faz um trabalho ético, né? A quantidade de seguidor que você tem ali. Mas aí por isso que a gente tá aí, cara. A gente tem que fazer conteúdo mesmo Sim, pra a gente fazer, para a gente remar poder. Exatamente, remar ao contrário. para a gente pôr aí para todo mundo, como se fosse ao alcance de todo mundo, né? O que a gente tem de conhecimento, certo? Então, a nossa briga é essa, né? Para que a gente possa fazer com que todo mundo escute, né? Que o que a gente vê nas evidências científicas, né? É exatamente isso. Assim, ó, vamos lá. O que faz a gente emagrecer? Peterson, déficit calórico. Acabou a história aí, tá bom? Eu acho, o que eu falo hoje sobre emagrecimento, nada, é o seguinte. Ponto-chave do emagrecimento, na verdade, hoje é a saúde mental. Então, E o déficit calórico é assim, tem que estar ali, senão você não consegue emagrecer. Mas, cara, se a sua saúde mental tá zoada, tu não vai então, conseguir fazer déficit calórico, né? então aí a gente vai entrar na segunda parte, né? Assim, ó, eu preciso falar do déficit calórico, porque assim, ó. Não, essa é a regra sine qua non pra gente emagrecer, exatamente. senão a gente não emagrece. Então, Exatamente. só que aí a gente entra naquela história assim, ó. Por que a gente come mais do que a gente precisa? Né? Assim, ó, essa é a grande questão, tá? Porque aí a gente tem aquela história, não, é a genética, é isso, é aquilo, é porque eu tô assim ou assado, né? Aí o que a gente precisa entender, né? A gente vai estar falando de controle da fome, tá? Onde o que vai me determinar fome ou saciedade é o quanto de energia eu tenho disponível no meu organismo, certo? É isso que determina lá no meu hipotálamo, que é onde eu tenho o centro que regula a minha alimentação, tá bom? Tá? Se eu vou ter fome ou se eu vou ficar satisfeito. Só que o que acontece? Né? Às vezes, essa bagunça toda faz com que, vamos dizer assim, a força do meu hipotálamo diminua. Os tá? sinais de fome e saciedade ficam alterados nesse caso. Exatamente, porque assim tem alguns autores que falam até de resistência insulínica, né? Assim interferindo, né, nesse funcionamento. Vamos entender que a gente enfraqueceu aquele cara ali, tá bom? Então, por quê? Isso eu falo muito nas consultas, né? Vamos lá, a gente foi naquele rodízio de pizza, né? E aí depois do quinto pedaço a gente começa a comer as doces. Depois de 5 pedaços de pizza já era para eu estar satisfeito. Então, o lugar que controla a minha saciedade não está funcionando. Certo? Porque eu não fiquei satisfeito, porque eu ainda vou comer as duas. Ou então você comeu rápido demais e não deu tempo da mensagem chegar. Tem isso também, tem esse detalhe, né? Esse é outro detalhe. Mas essa mensagem, entendeu? Assim, ó, ela é meio que imediata, né? Assim, a gente precisa entender dessa forma, tá? Mas é um ponto também, tá bom? Tá? O que acontece? Aí, além disso, o que a gente precisa entender? Né? A gente precisa entender também que se eu comi 5 pedaços de pizza e vou começar a comer as doces, o lugar que me norteia a fome
também não está funcionando. Porque eu não estou com fome. Depois de 5 pedaços, eu não estou com fome. Né? Porque aí o que determina a fome é o esvaziamento gástrico. Quando eu esvazio o estômago, a falta de contato do meu bolo alimentar é que vai deflagrar a grelina que vai lá no hipotálamo para ligar a fome. Tá bom? Que é o sinalizador periférico. Certo? Que é o que hoje as canetinhas lá do emagrecimento, né? Os Ozempic, Saxenda, eles mantêm um alimento mais tempo no estômago. Não é isso? Não é Sim, isso, Marta? o GLP-1. Isso, né? GLP-1. Eu tô fazendo tradução pra galera que é leiga, né? Tá. Então, que é uma incretina que é liberado lá do intestino, para ser mais exato, as células L do intestino. Pelo contato do bolo alimentar, você vai liberar vários sinalizadores de que a energia chegou. Tá? Um deles é o GLP-1, que vai tanto ao centro da saciedade, para ligar a saciedade, quanto vai ao pâncreas, para que o pâncreas se prepare, porque está chegando o alimento, tá? E o hormônio pós-prandial é a insulina, então ele vai ligar lá o pâncreas para que quando a glicemia comece a subir, ele já tem a insulina ali para ser liberada, e ele diminui a velocidade de esvaziamento gástrico. Tá bom? Então, eu também retardo a liberação da grelina. Tá bom? Então, eu vou compensando isso aí, certo? E isso funciona de uma maneira muito harmônica. Tanto que hoje seria o principal ali para tratamento, a medicação para tratamento da obesidade, né, Nardo? Ou não? Sim, é um dos principais um hoje. dos melhores e mais fisiológicos, vamos dizer assim. Que tem tá? menos dano, né? Porque Sim. assim, você usa aquelas sibutraminas da vida e outras paradas lá mais pesadas. Tudo depende do paciente. Cada um vai precisar de um eu penso assim, né? Cada um precisa de um tipo de ajuda, né? Por quê? Porque se eu preciso de uma coisa mais forte, eu preciso da sibutramina, entendeu? Assim, ó, por quê? Porque eu preciso de uma ajuda maior, porque aquele paciente sozinho não consegue sair desse olho do furacão, né? Ou eu vou fazer uma dose muito alta de GLP-1. Tá. Aí já tem a questão do custo. Sim, fica alto. Entendeu? É que o que eu vi às vezes, sabe, Nardo, que era a minha pirraça em relação às medicações, é a banalização do uso das medicações. Então, assim, o cara precisava perder, sei lá, 3, 4 quilos, bom, toma lá Ozempic. Precisava perder 3, 4 quilos, bom, toma lá uma anfetamina braba, sabe? Então, assim, é diferente de você tratar realmente um obeso que precisa ter esse controle melhor de saciedade e fome. É pessoas que precisam perder pouco peso, né? Essa banalização que realmente me deixa chateado. Sim, né? Porque aí você não tem indicação do uso do fármaco. Né? Você vai ter indicação do uso do fármaco a partir de 27 de MCE com comorbidade, tá bom? Então, tudo isso tem aí sim, né? Você tem diretrizes para que você possa tratar, certo? E, de fato, há uma banalização onde você começa a usar o remédio para todo mundo, né? E isso a gente precisa ajustar, certo? Mas, às vezes, Peterson, um caso ou outro, né? Assim, aquela pessoa não desenvolve uma obesidade, tá? Ou um sobrepeso a duras penas, tá? Então, talvez aquele paciente ali não tenha ainda a obesidade, mas precise de ajuda. Porque, na verdade, o que emagrece, tá? É a alimentação associada à atividade física, tá? É isso que emagrece, que traz... Que, na verdade, é uma adequação do que o paciente precisa fazer para chegar aonde ele quer chegar, né? Porque isso também é uma coisa... Qual é o peso ideal? É o peso que você se sente bem. Não sou eu que tenho que dizer para você quanto é que você tem que pesar. Eu só vou me meter quando for muito baixo ou quando for muito alto, né? Porque risco relacionado a peso é um gráfico em U. Tanto muito baixo quanto muito alto vai ser ruim. Mas ali no meio, tá tudo tranquilo. E aí quem tem que ter liberdade para escolher o que ele quer fazer da vida dele é ele, né? É igual assim, ó, o paciente vai chegar para você e vai falar assim, Peterson, eu sou vegano. Você não concorda com o veganismo, tá certo? Você vai tentar mudar a cabeça dele? Não. O meu papel é ajudar o meu paciente a ser melhor no que ele quer ser. Porque aí, ser vegano ou não é uma opinião minha. E eu não tenho direito
entendeu? De interferir na escolha dele. Ele quer ser vegano, meu irmão, a escolha dele. Ele tem o direito de ser vegano. Eu vou usar o meu conhecimento técnico para que ele tenha saúde sendo vegano. Exatamente isso que eu faço. Pronto. Eu faço adequação. Sim, mas Eu tem que faço ser, adequação. porque na verdade essa escolha não é minha, pô. É igual a atividade física. Qual é a melhor atividade física? Porra, que tu gosta. Porque essa tu vai fazer. Entendeu? Eu não tenho que convencer o cara a treinar o que eu gosto de treinar. Sabe? Então, isso é o que a gente precisa entender. E a gente precisa entender, né, que essa individualização e esse papel de cada um, né, assim, ó, é muito importante, né? E é importante que a gente consiga ter, né, essa informação para todos os profissionais envolvidos no tratamento de saúde de uma forma geral, tá? Por quê? Porque, vamos lá, eu preciso treinar. Qual é o melhor treino? Né? Olha, assim, ó, você precisa fazer atividade física, vamos dizer, para ganhar massa muscular, ou você precisa treinar mais aeróbico. Assim, olha só, esse cara aqui, que é o professor de educação física, é quem estudou para isso, tá bom? Ele vai lá, né? Aí qual é o problema? O cara chega no professor de educação física, né? E aí o cara vai falar assim, ó, não, mas você tem que tomar o remédio tal, você tem que comer não sei o quê, você tem que fazer não sei o quê. Não, bichão, desculpa. Pedi para você ensinar para ele a treinar. Isso aqui eu não sei fazer, não. Estou mandando para você porque eu não sei fazer. Tá bom? Tá? Aí assim, ó, eu preciso que você... Porque para nós, médicos, tá? Assim, ó, o que se resume alimento, né? Pelo menos no meu caso, tá? Assim, ó, glicose, gordura, proteína e fibra. Bem macro mesmo. Então, como você vai arrumar isso aí, bicho? Pô, aí é pra você. Eu não sei fazer. Não sou nutricionista. Entendeu? Então, assim, ó. Nardo, você não monta plano alimentar. Assim, ó, isso aí é uma questão muito sutil. Por quê? Eu preciso saber fazer. Sabe por quê, Peterson? Assim, ó, eu vou atender um paciente, por exemplo, um diabético tipo 1, tá bom? Assim, ó, o cara recém-diagnosticado. Ele precisa tomar insulina e ele precisa controlar a alimentação dele. Ele já precisa sair de lá com uma recomendação. Irmão, eu tenho obrigação de saber fazer, porque isso é um remédio como outro qualquer, entendeu? Assim, ó, eu preciso tratar do meu paciente como um todo, sabe? É assim, ó, você está fazendo um papel... Não, eu estou tratando do meu doente, tá bom? Aquilo ali é remédio, tá? O que eu não posso, né, é achar que eu sei, tá, prescrever dieta como um nutricionista. Isso eu não sei. Não sei porque eu não estudei para isso. Entendeu? Assim, ó, e aí, qual vai ser o melhor treino? Quem sabe é o professor de educação física. Como vai ser a melhor arrumação da alimentação? Quem sabe é o nutricionista. Certo? Só que aí, quando você vê, né, que o cara sai do nutricionista, né, com uma receita com gomaguar, fasiolamina, casiolamina e mais não sei o quê, e aí a sal rosa do Himalaia, né? Assim, ó, é obrigado a comer isso, aquilo outro. Assim, ó, mas espera aí. Comer batata doce no café da manhã. Não, e assim, ó, e às vezes até mais, assim, um pouquinho, é assim, ó, mas espera aí. Ele te perguntou se você gostava disso. Não, mas ele tem que aprender a comer. Espera aí, esse é um segundo passo. Primeiro, a gente tem que adequar para que ele fique bem. Depois a gente dá outros passos. Depois a gente melhora, né? Vamos lembrar assim, ó, de pôr o nosso paciente, porque assim, ó, o seu conhecimento técnico, você vai conseguir arrumar uma dieta boa com o que ele gosta. Claro, pô, mas esse que é o grande macete, pô. Pronto. Hoje eu montei uma dieta com bisnaguinha, pô. Aí, maravilha, mano. Bisnaguinha. Porra, Mas né? eu expliquei, falei, olha, tem a bisnaguinha aqui, mas aí tem a equivalência, pô, foca no pão integral. E aí, de vez em quando, tu come a bisnaguinha. Vai dar pô, come dia sim, dia não. Já me ajuda, já ajuda, claro. E assim, e você já vai vendo que, passo a passo, você vai conseguindo ajustar essa questão, né? Porque, como você falou, né? E como a gente estava falando, quando a gente tem um hipotálamo que está, vamos falar assim, hipoativo, né? Ou seja, ele não está funcionando bem, o lugar que controla a minha alimentação não está funcionando bem. Por que ele não está funcionando bem? Né? Na verdade, assim, ele funciona, porém, né, a questão da recompensa, né, ou o prazer
tá falando mais alto. Tá bom? Então, a minha escolha não é o que eu preciso comer ou o que eu devo comer, e sim o que eu quero comer ou o que eu gosto de comer. Mas nesse caso, Leonardo, existe uma saturação dos receptores lá de dopamina? Porque dopamina seria ali o neuromodulador, né? O responsável ali por gerar motivação e trabalhar nesse sistema de recompensa. Então, assim, uma pessoa que tem uma vida muito hedônica, assim, que, porra, busca prazer o tempo todo ali, porra, na comida, na bebida, e fica o dia inteiro hiperestimulando ali essa dopamina. Será que existe essa saturação desses receptores de dopamina ali e o cara precisa cada vez mais disso ou não? Ou não tem Não, porque essa saturação? porque se fosse assim, ia chegar um momento que ele não ia ter mais resposta. Então ele ia precisar buscar mais, né? Mas normalmente acontece, algumas pessoas acontece isso, né? Ou não? Tem gente que acontece isso aí, procurar cada vez mais, né? Sim, Começa esse sistema de recompensa a ficar bagunçado. Mas na verdade, aí o que acontece, né? E o que a gente vê é que esse lugarzinho lá, que é o mesolímbico, né? E esse sistema de recompensa, quanto mais eu visito, tá bom? Mais forte ele fica. Certo? Tá? Então, é como se funcionasse como um imã. Ele me puxa para lá, tá? Aí, o que eu sempre tento colocar é o quê? Né? Ainda que tenha, que não, eu não vejo como uma saturação, pode ser até que aconteça, tá bom, Peterson? Tá? É que eu já vi alguns neurocientistas falando sobre Então, saturação de receptor mas quando você, dopaminérgico. quando você tem saturação, entendeu? Você não tem mais resposta, porque você não tem mais para onde ir. Entendeu? Mas assim, seria assim, não é saturação, seria um down regulating em certo nível, né? Mas aí você não. Ainda assim, porque quando você tem o down regulation, você não vai ter mais resposta. Entendeu? Que é, na verdade, assim, ó, por exemplo, quando a gente tem a síndrome de abstinência, né? O que acontece? Né? Eu vou ter lá, por um estímulo qualquer de alguma droga, certo? Eu vou ter eu vou encharcar o meu sistema nervoso central, tá? De um neurotransmissor X. Tipo dopamina, um exemplo. Tipo dopamina, tá bom? Então, eu não preciso mais do mesmo número de neurotransmissores, certo? Eu vou fazer down regulation. Por quê? Porque eu tenho tanta dopamina ali que eu não preciso mais de tanto receptor, tá bom? Para eu ter a resposta, certo? Quando eu não tenho esse estímulo externo, eu não funciono normal. Por quê? Porque eu imaginei os meus receptores. Eu preciso daquela quantidade excessiva para que eu tenha a mesma resposta. E aí eu tenho abstinência, tá? No caso da alimentação, não funciona assim. Porque senão a gente está misturando, né, as coisas. Essa é a resposta a uma droga que tem uma potência muito maior, tá bom? Onde de fato eu vou ter isso. Então assim, álcool e outras drogas, por exemplo, pode estar Isso nessa aí, parada. não. As outras drogas são essa parada. Que a gente não pode falar em português, claro, isso né? aí, Sim. tá? Assim, ó, com a alimentação não funciona assim, tá? O mecanismo é outro, tá? Então, o que a gente precisa entender é o quê? A comida deixa de ser uma fonte de energia. E por que eu cometo excessos? Tá? Porque a comida deixa de ser uma fonte de energia e o que eu estou buscando na minha alimentação e o que está sinalizando não é mais a energia, e sim a sensação que eu sinto. Eu não busco a comida, eu busco a sensação que eu vou ter comendo aquilo. Chocolate é isso, cara. Não, tudo é isso, né? Porque aí, na verdade, é o que fala mais forte no coração de cada um. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando eu estou vendo simplesmente o prazer, ou seja, a resposta daquilo, né? Eu perco a capacidade de quantificar e de qualificar a minha alimentação. Porque eu não estou mais nem enxergando o que eu estou comendo. Entendeu? Eu só enxergo a sensação que eu estou tendo comendo aquilo. Aí você chega em casa cansado, depois de trabalhar o dia inteiro, aí tu vai comer. Tu vai comer o quê? Pô, eu quero prazer. Certo? Tá? E aí, nisso... Eu mereço, né? Sim, eu mereço. Isso aí, tá bom? Então, isso, tá? Para mim, é o cerne da questão. Por quê? Porque aí eu trago o controle da minha alimentação do lugar certo, que é o hipotálamo, tá? Que enxerga o quanto eu estou comendo de energia, tá? E levo para um outro lugar no cérebro, que é o mesolímbico, que é o sistema de recompensa. Tá? Eu mudo o lugar que está controlando a minha alimentação.
A gente pode falar assim, tá bom? Tá? Então, o que que acontece? Quem está controlando minha alimentação é um cara que não sabe fazer isso. Porque ele não está mais enxergando o quanto eu estou comendo ou o que eu estou comendo, sabe? Aí a gente comete excessos. E aí o X da questão é, como é que a gente volta lá pro outro cara Então, lá? aí o Sai que de meso... Tira de um lugar tira de um lugar e põe para o outro. põe pro lugar Então, certo. o que a literatura mostra, né? Tem um artigo muito interessante que fala da fome hedônica, né? Que descreve muito bem essa questão da dopamina e tudo mais. E ele mostra, inclusive, que assim, a ativação dessa resposta é muito maior com gordura do que com a glicose. Né? Mas quando você mistura os dois, aí Mas- bomba. Mas se tem um outro trabalho que ele compara, né? Ele pega um iogurte e vai pondo num gordura, no outro vai pondo açúcar. O açúcar chega uma hora que você não aguenta mais. A gordura não. Tá bom? Então, por quê? A gordura é mais palatável. Assim, então, quanto mais você põe gordura, mais gostoso fica. A comida gostosa é a comida com muita gordura. Óbvio. Pronto. É. Tá bom? Comida da roça, que eu visitei meus parentes na roça lá. Tudo feito na banha do porco, mano. Então, Boa pra assim, caramba. e essa é a grande questão, né? Tá bom? E aí, assim, ó, a gente faz um paralelo, por quê? Porque não só por conta da gordura e de ser palatável, tá? Mas quanto mais calórico, mais prazeroso. Por quê? Qual é o papel da comida? Te dá energia. Esse é o papel inicial da coisa. Eu como do mesmo jeito que eu ponho gasolina no carro. Então, quanto mais calórico, mais energia vai trazer para o seu corpo. Então, eu tenho uma resposta prazerosa também proporcionalmente maior. E a gordura, realmente, cada grama de gordura tem muito mais energia, é mais que o calórico. dobro. Sim, tá? Então, a gente precisa entender dessa forma. E aí, o que acontece? Né? O que mostra nesse trabalho, né, é que quanto mais eu estimulo, que foi o que eu falei para você antes, quanto mais eu estimulo esse mesolímbico, mais forte ele vai ficando. É como se eu fosse visitando aquilo lá e eu fosse fortalecendo essa minha relação hedônica, né, ou essa relação de prazer, e cada vez mais a comida vai se tornando pura e simplesmente uma fonte de prazer, tá? A questão é, eu ponho aquele cara tão forte que eu não consigo mais enxergar a comida que não como uma fonte de prazer, tá? O ponto positivo disso é, do mesmo jeito, se eu virar as costas para ele, ele também enfraquece, graças a Deus, tá? Bom, então, qual é a questão? Né? Como é que a gente vira essa chave? É isso aí, então, para virar a chave. Aí, o que a gente sempre fala é o quê? Né? Como é que a gente melhora se a gente quer ser jogador de basquete? Treina. Pronto. Assim, ó, o tratamento é um treino, entendeu? É eu treinar todo dia a comer direito, certo? Assim, ó, por quê? Porque a grande questão é qual, Peterson? Eu vou arrancar o mesolímbico? Não. Não tem como. Ele tá lá quietinho dele lá. Pronto. Isso. Se eu voltar... Se 10 anos depois de eu emagrecer 50 quilos, eu voltar a visitar o mesolímbico, ele vai voltar a fortalecer. Entendeu? Assim, ó, então, eu preciso aprender a lidar com isso. Eu não estou proibido de ter prazer, mas eu tenho que entender que eu não posso tudo que eu quero na vida. A gente é adulto tem que fazer o que é preciso. A verdade é essa. A verdade é essa. Se a gente fizer só o que a gente quer, meu irmão, vai vira aquela vida hedônica também. Pronto. E é exatamente isso. A gente tem que aprender o nosso limite, né? A gente tem que aprender que eu só posso ir até aqui. Daqui para frente eu não posso mais ir. E aí a participação do paciente e o paciente entender isso é crucial. Por quê? Tá? Porque quando ele começa a ter dificuldade de voltar para a dieta, é porque ele exagerou. Aí ele precisa de ajuda. Ele precisa voltar à consulta. Porque ele já perdeu o controle. Ou está prestes a. Tá bom? Tá? E essa vigilância, até que ela se torne uma coisa solidificada, tá? Eu preciso de ajuda. Eu vejo que hoje o calcanhar de Aquiles de todo mundo que trata comigo é o final de semana. Sim. Que é justamente isso, faz a dieta e, cara, dá uma escorregada e aí parece que o erro vai se perpetuando. Vira uma bola de neve de erro. Sim. E aí segunda-feira o cara, pô, e aí já fiz um monte de merda, agora eu vou continuar na merda. Pronto. Fazendo merda. E na verdade é porque assim, ó, ele vai no final de semana com muita força, talvez, tá bom? E aí é a sensibilidade de cada um, tá bom? Tá.
E aí ele não na verdade, na segunda-feira ele não consegue voltar. Aí ele começa a descambar, entendeu? E ele volta pro prazer, pura e simplesmente, sabe? Então, isso é o que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Porque aí todas as outras doenças metabólicas que são secundárias à obesidade, se eu não tratar isso, eu vou enxugar gelo. Porque, na verdade, se o ponto inicial é a obesidade, que se dá por esse excesso e essa falta de controle, né? Tá? Assim, ó, eu preciso ajustar isso aqui primeiro, né? Porque senão eu vou ficar tratando meu paciente diabético cada vez com mais remédio e ele não consegue controlar a alimentação, porque ele não consegue controlar isso aqui. E isso aqui é muito sutil, porque é muito individual. Todo mundo que experimenta a droga vicia, Peterson? Não. Né? Isso é característica de cada um, entendeu? Então, eu preciso entender isso, eu preciso ter essa individualização, né? Porque, como você está falando, tem gente que vai ter uma sensibilidade maior, vai fazer down regulation, assim, tem um monte de coisa que acontece e que a gente ainda está engatinhando. A verdade é essa, né? Assim, a gente ainda está aprendendo muita coisa, sabe? Então, a gente precisa ir com calma, entender que, por enquanto, o que a gente tem de sólido é isso, né? Assim, ó, a gente ajuda para que a gente possa racionalizar a alimentação, a gente equilibra a alimentação e a atividade física para que a gente possa ter, né, uma coisa viável com o nosso paciente em primeiro lugar, como centro do tratamento, tá? Por quê? Porque eu preciso ter uma coisa, como eu disse no começo, né, que o faça feliz. Porque assim, ó, assim ele consegue ir para sempre. Por quê? Nardo, ele vai fazer dieta para sempre? Não, porra, ele vai comer direito para sempre. Exato. Simples assim, porque a dieta faz parte da tua vida. O alimento faz parte da tua vida. E tu vai comer o resto da vida, cara. E tem que comer direito, porque a questão é, mas a dieta tem muito pouco? Não, pô, antes é que você comia muito. A dieta tem o que você precisa, sabe? E aí... Pô, mas nada, eu encontro um problema inverso. Eu encontro um problema inverso nesse sentido. Da mesma forma que as pessoas buscam esse prazer e tudo mais, é uma dualidade muito louca na cabeça do ser humano, porque assim, da mesma forma que ele busca o prazer e quer comer, e aí quando ele vem aqui para eu montar a dieta, eu faço o cálculo da dieta, e ele vê aquela quantidade de comida que tá bem calculada, bem distribuída de acordo com o exercício, ele fala, não, mas é muita comida, eu acho que eu vou engordar. Eu falei, cara, não vai engordar, porque olha só, eu calculei a parada, tá sim, aqui. sim. O engenheiro da parada que sou eu, pô, pra fazer o cálculo, pô. Tu não confia no engenheiro pra construir o prédio, pô? Então. E aí a pessoa fica com medo de comer, porque assim, não tem, busca o prazer o tempo todo, dá aquela saída no final de semana, e aí quando vai pra comida real, a coisa real ali, sente dificuldade em comer aquela quantidade toda. Nossa, eu vou engordar com isso aqui. Porque muita gente associa saciedade com ganho de peso. E, na verdade, não. A gente consegue, através de manipulações ali com um determinado tipo de alimento, a gente consegue dar muito volume, muita saciedade e pouca caloria. Esse que é o grande lance do alimento. Sim. E aí a grande questão é, a pessoa não consegue mensurar, né, o quanto ele está comendo de fato. Né? Então, uma outra coisa que eu falo muito também é assim, ó. Mas aqui é milimetricamente calculado, rapaz. Não. Eu sou daquela política de calcular a dieta ali, cara. Eu gosto Você consegue e sabe, né? O paciente é que não sabe. Aí o que acontece é o seguinte, assim, ó. O cara chega para você e fala assim, ó. Não, eu como muito pouco. Não sei por que eu engordo. Acontece direto isso também, né? Aí o que a gente precisa pôr é o seguinte: independente do quão pouco você coma, tá? O pouco que você está comendo é mais do que você precisa, porque se você não comer mais do que você precisa, você não engorda. Isso é a primeira lei da termodinâmica. Lei da conservação. Exatamente. Conservação do sistema de energia. Então, a gente precisa pontuar isso, porque assim, ó, se a gente não fizer o nosso paciente entender aonde ele está errando, ele não consegue consertar o erro, porque ele não está vendo que ele está errando. Para ele está fazendo tudo certo, entendeu? Assim, ó, então, mais importante do que você fazer qualquer coisa é você conseguir ensinar para ele o que é certo, né? Para que ele também possa enxergar aonde ele tem que mudar, né? É sempre assim, no nosso caso, né? Assim, o paciente precisa entender o que está acontecendo, senão ele não vai ajudar.
E se ele não ajudar, a gente não Eu consegue. fico lá, eu abro o computador, explico, eu abro artigo, Mo- abro a minha aula, eu faço Mostra foto, né? foto, Figura, tudo, desenha, entro né? no YouTube, E pronto. isso. Então, se não for dessa forma, a gente não vai conseguir chegar lá, né? E isso é importante, porque assim a gente consegue não só passo a passo ir conquistando e mostrando para ele que funciona e o que funciona e como funciona, né? E outra coisa que eu tenho sempre dito muito assim, o que é muito importante? Que ele traga para a gente o que está ruim, né? Por quê? Porque o que está bom, tá bom. A dificuldade é no que está ruim. E a gente precisa ajustar o que está ruim para que possa ficar bom também, né? Sabe? Então, isso é uma coisa que é importante que a gente converse, né? Porque às vezes eles têm, parece que eles acham que eles têm a obrigação de serem perfeitos, né? E aí isso às vezes assim atrapalha um pouquinho. Mas o ser humano ele é vaidoso, então assim, ninguém quer contar derrota, entende? Isso é nato do ser humano, vaidade, cara. O ser humano é vaidoso, É, ninguém conta derrota. Então assim, não, mas eu tô comendo certo. não sei o que está Não sei o que tá acontecendo, né? acontecendo. Sim, né? Eu falo, ó, eu brinco, Nardo, que o pessoal é o seguinte, senta na cadeira da verdade, destrava metabolismo e levanta tudo, os Walking Dead que estão ali travando o metabolismo, levanta tudo Da cadeira, da né? cadeira ali. Uma cadeira da verdade, eu descubro tudo ali. Rapaz. Começa a pontuar. Uma vez, tinha uma cliente que chegou com essa queixa. Não sei o que acontece, eu não emagreço, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela tomava 3 litros de água de coco por dia. Aí eu falei, ó, vamos fazer o cálculo aqui, só de água Só de de água de coco. coco, né? Tirando todo o resto, né? Entendeu? Então ela não estava comendo as calorias, estava bebendo as Uhum. calorias. Sim, e muitas vezes isso também acontece, assim, ó, os pacientes eles têm a dificuldade de entender que tudo aquilo que tem caloria, ou seja, que fornece energia para o nosso corpo, tem a capacidade de nos engordar se for em excesso, né? Não necessariamente a gente está falando da pizza, do hambúrguer, né? Assim, a gente está falando do alimento como um todo, sabe? Então, isso Vai sair tacando azeite, abacate, um monte de nuts ali na isso, comida, dependendo do gasto da pessoa diário, vai ganhar peso ou não vai conseguir sim, emagrecer, né? sim, né? É porque assim, aí é um desacordo entre necessidade de ingesta, né? E você acredita em efeito platô, Nardo? O que você já. Vamos lá, você fala e eu vou falar um pouquinho também o que eu acho disso. Efeito platô. Então, o efeito platô, a gente vai entrar Efeito platô de emagrecimento. Sim, sim, sim. O efeito platô, a gente vai entrar na questão da termogênese do alimento, né? E também da regulação pelo mesmo hipotálamo, tá? Do nosso metabolismo de acordo com a quantidade de energia que a gente tem, né? Então, é como se a gente tivesse um drive no sistema nervoso central, né? Onde, quando você priva o seu organismo de energia, tá? Você também vai diminuir o seu metabolismo, tá? Então, para os pacientes, eu sempre digo que eles estão falindo a firma, né? Por quê? Porque se eu preciso de R$ 2.000 por mês para minha loja funcionar e eu estou faturando só 500, a minha loja vai quebrar, tá certo? Então, assim, se a minha necessidade calórica, tá, for de 2.000 calorias e eu fizer uma dieta com 500, vai chegar um momento em que eu não vou ter de onde tirar energia, certo? Então, eu preciso, sabe? Assim, ó, adequar isso aí. Aí, ou eu vou comer mais para aumentar o meu faturamento, ou eu vou diminuir o meu gasto, sabe? Então, o meu sistema nervoso central, ele vai tentar aumentar a fome. Como eu estou engajado na dieta e não vou comer mais, entendeu? Ele não tem outra saída a não ser reduzir o meu gasto calórico, tá bom? E aí eu não tenho controle sobre isso. Então, se antes eu precisava de 2.000 calorias, eu vou precisar do que eu estou consumindo de energia. Então, eu vou fazer um equilíbrio entre a minha ingesta e o meu gasto. Tá? E a gente tem alguns trabalhos científicos que mostram isso de uma maneira muito clara. Tá? E aí, o que acontece? Quando eu equilibrei, certo? Eu vou parar de perder peso, porque eu equilibrei. Só que, além disso, o que acontece? Eu passo a ganhar peso mais fácil. Porque tá gastando menos. O meu metabolismo está mais lento e eu só vou ganhar peso quando eu como mais do que eu preciso, certo? E se eu agora preciso de menos, porque eu ajustei meu metabolismo para baixo porque eu não estava comendo, tá? Então, é isso que é o efeito platô,
né? Porque não... Então, mas nada, isso só acontece de forma significativa quando a pessoa perde um caminhão de peso, né? Então, tanto que a gente só vê Então, quem faz bariátrica, a gente percebe que isso aí vai acontecer só quando o cara perde, sei lá, 60 quilos, 50 quilos ali, uma quantidade grande. Se o cara perde ali 5, 6 quilos ali, até 10 quilos, não é o efeito platô que tá fazendo o cara parar de emagrecer. então, depende, né? Porque aí depende de como ele está perdendo esse peso. Porque, na verdade, quem é que vai sinalizar para o sistema nervoso central, né, que a gente tem esse déficit, né? Ou que a gente tem uma intensidade muito grande que a gente precisa regular isso, certo? Aí, na verdade, a gente vai estar falando da ida até o glicogênio muscular, onde eu passo do meu glicogênio hepático, que é quem mantém, né, a minha homeostase, ou seja, a quantidade de energia que eu preciso, porque o meu cérebro só funciona com glicose, tá bom? Quando eu depleto muito meu glicogênio hepático, eu vou começar a precisar até do meu glicogênio muscular, tá bom? E aí, quando isso começa a acontecer, o meu músculo começa a mandar também sinalizadores que vão para o sistema nervoso central avisar que tem algum desequilíbrio muito grande, né? Então, é quando a gente faz essa discrepância, né? Lembra que quando a gente tem uma necessidade muito intensa, a gente vai precisar do músculo para manter esse fornecimento de energia, tá bom? Então, isso aí tudo, assim, vai se falar, tá? Então, não é só a quantidade de peso. Tem um trabalho muito interessante que é eu já te falei isso uma vez, eu acho, que é daquele reality show, daquele Biggest Loser. É, Biggest Loser. Então, que eles acompanham... É do Kevin Hall, então, é do Kevin Hall. Exatamente. Kevin Então, Hall. aquilo ali é Ele muito... é o mestre dessa parte de metabólica. Então, aí ele mostra muito claramente isso tudo, tá bom? Tá? E aí não há uma pelo menos não que eu conheça, tá bom? Uma determinação do quanto, né? Ou de quanto tempo a gente levou para perder, ou de qual a quantidade que a gente levou. Então, o que a gente tem esse trabalho da atenuação, né? Do drive biológico de gasto energético, né? Depois eu te mando esse trabalho. Não, eu já li, muito pô. interessante. Isso aí tem na minha aula, pô. Então, o Kevin Hall, eu já li tudo sobre Kevin Hall. não é o do Biggest Loser, não. São outros artigos aí que mostram. Não, tá. O do Biggest Loser, como é que foi, né? Ele pegou ali o grupo que perdeu, sei lá, 50, 60 quilos, ele viu que a média de perda de metabolismo ali, de gasto calórico diário, ficava na faixa de 500 a 600 quilocalorias. E aí o que ele viu que 6 anos depois, quase todo mundo reganhou o peso. E o metabolismo continuou, ficou para baixo, igual estava quando perdeu o peso. Exato. Porque, na verdade, a recuperação do peso não tem a mesma qualidade do que tinha antes, porque você perdeu o músculo, tá bom? E quando você volta a comer por prazer, né? E aí, assim, ó, o que a gente precisa lembrar é, se eu só tenho madeira, não tem como eu fazer uma mesa de mármore. Se eu não melhorar a qualidade da minha alimentação, tá? A minha reconstrução corporal vai ser com o que eu der. Se eu estou comendo por prazer, não tem qualidade. E vai vir só gordura, tranqueira. só tranqueira. E você vê que, além disso, além do metabolismo, né, assim, ó, a recuperação do peso é basicamente de gordura. Ele mostra os mesmos gráficos no estudo. É muito interessante. Não, esse estudo né? é fantástico. Eu gosto muito de tudo que ele fala, assim. Eu já li muita coisa do que o Kevin Hall fala. E ele tem uma estimativa que a cada quilo perdido, você tem uma diminuição, ele pode chegar até 20 calorias por quilo, né? Então, o cara perder 20 quilos, vai gastar ali 400 quilocalorias a menos por dia. Perdeu 30, pode chegar até 600 quilocalorias a menos por dia. E se a pessoa perde peso e depois ela acha de novo, cara, vai ser difícil essa pessoa perder. Porque a questão é essa. A perda de peso dessa forma, né? Assim, a gente não aprende a comer. A gente está perdendo peso, né? E o que a gente vê mais, e aí vamos usar a questão do Biggest Loser, né? Ali, eles não queriam aprender a comer. Eles queriam perder peso. Aí né? é tudo para perder peso, exatamente. Pronto. Fazer exercício pra caramba, comia nada. E a grande questão é o que a gente está falando desde o começo, né? O problema não é o peso. O peso é consequência de como eu estou comendo, de como eu estou enxergando a comida e de como eu estou me relacionando com a minha alimentação, certo? Se eu focar no peso, simplesmente, eu não conserto o meu problema, tá bom? E aí eu vou continuar fazendo errado. Leonardo, mas como é que a gente faz para a pessoa entrar na cabeça da pessoa? A gente explica por A mais B, faz bioimpedância, não sei o que lá.
que não é para ficar ligado em balança. Como é que faz? Como é que... Então, assim, aí... Jogar a porcaria da balança fora. Então, a gente precisa sempre explicar que o objetivo maior é que ele esteja se sentindo bem com o que ele está fazendo, né? Eu não estou preocupado com a balança, né? Eu, de fato, estou preocupado com o meu paciente estar se sentindo bem, com o meu paciente estar satisfeito com o que está acontecendo, entendeu? E que os dias dele estejam sendo cada vez melhores, certo? É esse o foco da gente, né? A gente quer pessoas se sentindo bem, pessoas felizes, tá? Então, e isso não é determinado com um número na balança, tá bom? Isso não é determinado com o que ou o quanto eu vou comer, porque isso é individual, né? Tem gente que vai ser mais feliz comendo hambúrguer, tem gente que vai ser mais feliz comendo alface. É uma questão de cada um, tá bom? Então, a gente ter o paciente e o paciente entender isso e sentir isso, eu acho que é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Sabia, Peterson? Porque assim, ó, ele está entendendo que você está junto com ele, buscando o melhor caminho para que ele melhore a cada dia. E a gente precisa entender, né, assim, ó, que cada um é diferente, né? Eu acho que esse é o ponto. E mostrar para ele sempre o quê? É um treinamento, tá bom? Então, eu vou acertar, eu vou errar, eu vou cair, eu vou levantar, eu vou ficar com raiva do Nardo e do Peterson, entendeu? Eu vou ficar 6 meses sem aparecer e vou voltar, entendeu? Assim, ó, isso é normal, tá? Além disso... Eu não fico chateado. Eu não fico. Né? Eu acho que faz parte do game. E além disso, né, o que a gente precisa que todo mundo entenda? Ninguém é 100% correto, Peterson, entendeu? Então, assim, ó, eu não estou esperando que o meu paciente cumpra aquilo ali, entendeu? Assim, ó, religiosamente, porque ele não vai cumprir, né? Então, o que a gente quer, né, é que a média seja na direção correta, né? Essa é a ideia. Aí, você está me perguntando como é que eu faço para que ele entenda, né? Se desvincule dessa coisa da balança. Então, quanto da balança ele tem que entender, não tem jeito, porque aí não tem remédio, né? Não tá tem, bom? aí tem que explicar, mas explica, assim, aí eu falo, explico, Pet, mas eu não consigo. Eu falei, tá, mas enfim. Então, aí assim, ó, a gente tentar mudar o foco, né? Esse foco para o bem-estar, entendeu? Que isso não é um número, né? Então, quando você convence a ele que você não está buscando uma perda de 10, 20 ou 30 quilos, porque isso não tem, assim, sentido. Porque o que a gente quer? A gente quer que ele vá num caminho certo, num caminho melhor, que vai ser o caminho dele, né? Então, isso, passo a passo, você consegue mostrar, tá? E conquistar, assim, para que o paciente se desvincule de todas essas coisas que são erradas e que vêm sendo ditas com muita força na internet. Né? O problema é esse, né? Assim, é que ele escuta um monte de coisa todo dia. E tem um movimento contrário agora, né, Nado? Eu queria saber a sua opinião. Porque hoje existe um movimento da romantização da obesidade. Para falar assim, que a obesidade não é do... Que a obesidade, a gente não está falando aqui da pessoa obesa, a gente está falando da doença obesidade. Tem esse... Não, porque eu sou saudável, uma pessoa com 160, 170 quilos. Então, a minha assessoria jurídica pediu para eu não falar sobre isso. Sério? Não, então beleza. Não tá zoando? Tô brincando. Não, então agora vamos falar então, para dar... Então, assim, ó, o que a gente precisa entender, né, é que não existe uma romantização da diabetes, não existe uma romantização da hipertensão. Doença é doença, né? Assim, ó, você quer ver alguém doente? Né? Não. Tá? Então, a gente precisa entender que a obesidade é uma doença, tá? com um CID específico. Por quê? Né? Vamos lá, vamos de novo para as metáforas. Né? Se eu compro um carro zero e passo o tempo inteiro com o pé no fundo do acelerador, eu não vou diminuir a vida útil? Vai, com certeza. Com certeza, né? Pronto. A obesidade é isso, né? Assim, ó, ela força o seu corpo como um todo, tá? Porque ele precisa trabalhar mais do que o necessário para se manter bem. Né? Então, eu diminuo a vida útil, certo? Então, eu estou forçando todos os sistemas para poderem lidar com aquele excesso de peso. E são todos mesmo, né? Todos mesmo. Isso a gente não tá falando aqui, não é exagero, não, são todos. Não. É sistema
cardiovascular, sistema porque tudo. Hepático, linfático, articular, pulmonar tudo, e tudo pulmonar. mais, porque na verdade, assim, ó, eu tô fazendo com que o meu corpo funcione mais do que o necessário, certo? Tá? E isso é o que a gente precisa entender. Por quê? Porque com o tempo, você vai tendo cada vez mais sistemas que vão falhando. Por quê? Aí, ó, é assim, ó, eu tô lá com o meu pé no fundo do acelerador, né? Eu vou tendo um defeito aqui, um defeito ali, não sei o quê. E isso vai dificultando cada vez mais o funcionamento do meu corpo em equilíbrio, né? E o meu corpo, que é muito inteligente, ele vai achando caminhos alternativos, tá? Para lidar com aquele excesso. E isso vai tendo resultados ou produtos, né? Assim, biológicos, vamos entender dessa forma, tá bom? Que muitas vezes são tóxicos. Tá bom? Então, é isso que a gente precisa entender e não é um preconceito ou uma gordofobia, não existe isso. Eu sou médico, tá bom? Assim, eu preciso tratar da saúde das pessoas, né? E o outro... Tu soube do caso de uma influencer que acusou o médico de ser gordofóbico porque Sim, ela falou que a gravidez dela, ele falou que era a gravidez dela de risco, porque realmente ela tinha uma obesidade mórbida, e ela falou que ela achou aquilo extremamente ofensivo e que é um absurdo. E acho que processou, não sei se processou, acho que ela processa todo mundo, não sei se ela processou o cara, né? então Eu acho que ela processou o cara. por isso tudo isso é muito delicado, né? E outro dia eu tava na universidade e aí a gente tava atendendo com os alunos, né? E aí foi engraçado por causa disso. Já entrou nessa discussão lá com a galera lá ou não? Né? Entrei nesse dia por quê? Porque a gente ia encaminhar a paciente, né, para o serviço de nutrição, né? E aí a aluna que estava fazendo o atendimento, né, não soube como falar que estava encaminhando a paciente por conta da obesidade, né? Assim, ó, justamente por conta disso, por conta de não constranger, ou seja lá o que for, né? Assim, ó, isso não tem problema. A gente pode usar um eufemismo e não falar se não quiser, né? Mas eu precisei conversar depois com a turma justamente por conta disso, né? Porque assim, a gente entende, tá? Mas a gente, enquanto profissional da área de saúde, né, a gente precisa brigar com isso. Por quê? Porque eu preciso ter a liberdade de falar e de me expressar da forma correta. Eu não posso ficar com medo de falar o que de fato está acontecendo. Porque como é que é isso? Eu não posso mais falar para o meu paciente que ele tem obesidade porque ele vai me processar? Aí acabou tudo. Imagina, eu também não posso mais falar que meu paciente tem hipertensão, não posso mais falar que meu paciente tem diabetes, entendeu? Assim, isso tudo, a gente acaba, hoje em dia, a gente não, assim, a gente pisa em ovos, certo? Então, são esses detalhes que estão fazendo com que a gente perca, às vezes, né, assim, o foco das coisas, né, e com que, às vezes, a gente deixe brechas, né, para as coisas que não são cientificamente corretas. Tá bom? Porque a gente está dando muito espaço para coisas que não têm valor ou importância. Sei lá como é que a gente fala disso, né, Peterson? Difícil. Então agora já vamos mudar um pouquinho aqui. Podcast é bom porque a gente vai falando sobre a Mil Terra. coisas, né? Mil coisas. A gente Sim. vai pegando pedaços aqui. Uhum. Vamos voltar naquele assunto agora do fitoterápico, porque eu gosto da polêmica. Gosto de ver o pau cantar. O que você acha, Nardo, dos fitoterápicos ali que prometem ali aumentar a testosterona, que fazem mundos e fundos e que custam uma fortuna? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Então, E aí, maca peruana, tribulus terrestre, feno grego, long jack, como é que é aquele outro lá? Turquesterone, tem uma porrada aí desses fitoterápicos. então o tribulus, por exemplo, né, a testosterona ele não aumenta, né? Mas parece que ele tem uma ação na espermatogênese bem interessante, né? Então, assim, logicamente que são precisos mais estudos. Na libido né? também, um pouco, né? Pra quem tem pouca libido. Se o cara estiver lá martelando com o negócio na parede, não vai melhorar. Só quem tem baixa libido. Pode melhorar um pouco também. Tá? Então, o que a gente precisa entender é isso, né? Assim, às vezes eu preciso de estudos mais robustos com uma população mais robusta. Por quê? Porque, por exemplo, a libido é multifatorial, entendeu? Então,
como é que eu avalio o libido? Como é que eu isolo para saber que foi exatamente aquilo ali que funcionou, tá bom? Porque assim, se é uma questão multifatorial, né? É difícil, Eu fico pensando nisso, é que eles né? fazem questionários normalmente, Sim, né? Nesse né? estudo. Então, o estudo ele precisa ser muito direcionado para que ele possa me dar exatamente essa resposta, né? Então, a gente tem isso. Com relação aos fitoterápicos, e aí eu vou falar de uma forma geral, né? Porque sempre a gente faz revisões, né? Então, aí quando você vai pegando as revisões na literatura, né? Você tem revisões desde 2000 e pouquinho, tá bom? Tá? Até 2000 e muito, né? Tá? 2022. Tá? Onde a gente não tem, tá, embasamento científico ou, né, assim, estatisticamente comprovado que algum fitoterápico tenha mostrado uma resposta, tá, para a obesidade, que é o que a gente está falando aqui mais em foco. Então, assim, ó, se eu não tenho uma comprovação estatística, científica, por que eu prescrevo? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, tá bom? Então, por quê? Porque eu preciso ter essa segurança, né? Então, às vezes, mas você tem tendência. Sim, né? Porque aí começam as histórias, né? Porque a indústria farmacêutica não deixa, porque não é de interesse, porque é uma droga barata, não sei o quê. Assim, Não, aí não já... é barata. Não é barata, né? Já começa Então, por aí. Já começa por então aí. começa Se você fizer assim, turquesterone com tribulus e maca e não sei o que, não sei o que lá, vai dar R$ 500. Pronto. É isso. Né? Então, eu desconheço, assim, porque eu de fato... Tu não sabe nem porque não prescreve, né? Exatamente. Não, Assim, eu sei porque eu... porque você Mas eu não... fuxica, né? Porque você é Isso, mas porque eu não passo também, não. fofoqueiro, né? Cara, mas eu tenho... se é que eu tenho defeito, eu sou fofoqueiro. Eu sou desse. Mas quem na internet, quem faz conteúdo na internet tem que ser fofoqueiro. Eu me amarro, cara... Sim, porque na verdade você precisa estar por dentro de tudo, Por né? dentro de tudo, Para poder saber. Quer ver uma coisa? Eu sei tudo do caso do Luva de Pedreiro. Sério, eu fico vendo essa novela, essa briga do empresário A com o empresário B. né? Eu vejo. Então, Eu sei tudo. E isso tudo. E o Assim, que você acha do caso do Luva de Pedreiro, Bernardo? eu resumo sempre de uma maneira muito, muito simples, né? Assim, ó, por conta de dinheiro, né? Assim, ó, irmão briga com irmão, filho briga com pai, né? Então, assim, é muito simples, né? Assim, quando a gente tá falando de dinheiro, meu irmão, assim, a gente perde completamente qualquer parâmetro, tá? Então, é isso, né? Não, você foi muito polido. Eu tenho amigos muito polidos. Sim. Tá? Tem um amigo que veio aqui, fez podcast aqui, o Davi já, ele tá assistindo o podcast. Davi, é por isso que eu sou polido, assim. Eu tenho amigos, tá vendo? É porque o Davi fez aqui um podcast. E aí eu fui dar uma explicação lá, eu tava fazendo uma operação, né? E eu fui dar uma explicação. Ele, Pet, mas você é muito gentleman. Foi porque eu tenho amigos polidos, assim, A gente tem que ser, falam né, politicamente correto, politicamente correto, Sim, entendeu? né? Por isso. Tem que ser É porque a gente é assim, cabeça branca também, né? O Davi é novo ainda, não né? não tem Ainda talvez se fosse há 20 anos atrás a gente estivesse falando de outra forma, né? Eu antigamente, no começo do Instagram, era tiro, porrada e bomba. Então, Só ficava lá perturbando. Só postava coisa polêmica. Agora não, isso tudo é a idade, né, cara? É isso aí, sim, né? exatamente. A gente vai começando a ter, né, mais dedo para falar das coisas. Então né? vamos falar de termogênico, então, Nardo. Porque assim, eu também tenho uma certa birra com termogênico, porque todo mundo quer sair tomando termogênico e acha que vai ter um efeito mágico milagroso, né? O que você faz em relação a isso, sobre os termogênicos? Que aí tem lá cafeína, melhora o desempenho e tudo mais, mas tem lá cafeína, ioimbina, chá verde, aquele outro lá tem um monte, né? Enfim. Da pimenta lá, capsiate, tem um monte. Pô, Peterson, assim, ó, Eu sei que você vai vir com uma analogia muito boa, por isso que eu perguntei. Sabe aquela analogia que gera corte para Reels, assim, sabe? né? Então, o que acontece é que, assim, os termogênicos, na verdade, eles são uma classe de substâncias que são estimuladores adrenérgicos. Você vai aumentar a velocidade, certo? Então,
Só que o que acontece? Vai aumentar a adrenalina, não a adrenalina? Exatamente, né? Então, e qual é a função dessa substância no organismo? Né? Você vai aumentar a frequência cardíaca, você vai fazer vasoconstricção periférica, tá bom? Tá? Basicamente isso. Tá? Essa ação. Você vai abrir o pulmão também. Tá? Por quê? Porque, na verdade, quando você tem, né, a liberação da adrenalina, você está estimulando aí o tal do mecanismo de fuga ou luta. Tá bom? Porque normalmente você está numa situação de estresse. Tá bom? Tá? E a situação de estresse, ela precisa de quê? Energia. Certo? Tá? Então, para que eu possa mandar mais energia para o meu corpo, eu preciso otimizar a chegada da energia. Ó, frequência cardíaca aumentando, mandando mais oxigênio, mais glicose, tá bom? Olha a vasoconstricção periférica para que eu possa, né, vamos dizer assim, não é priorizar, mas dar preferência a nutrir os órgãos principais, certo? Tá? Só que o que acontece? Eu não estou com vasoconstricção periférica? Tô. Meu coração está batendo mais rápido e mais forte? Tá. Tá bom? Então, eu preciso entender que, tá? Eu estou fechando, vamos dizer, a periferia e estou aumentando a frequência e a força do coração, não é? Como é que tá a pressão aqui no meio? Opa, tá aumentando a pressão. Aumentei a pressão. Fácil, né? Tá? E aí, o que eu preciso que você entenda? Quando é que eu nutro o músculo cardíaco? Na diástole. Quando ele relaxa. Nesse cenário, ele está relaxando? Não. Tá bom? E aí, a chance de eu infartar aumenta. Tá bom? Porque eu não consigo nutrir o músculo cardíaco. Tá bom? Então, eu faço hipóxia tecidual e o infarto nada mais é do que isso. Tá bom? Então, assim, ó, aí, porque além disso, que é uma ação normal, tá? Eu ainda vou pra esteira correr, né? Caraca! Então, ó, essa foi semana passada, um cliente meu, ele falou que perdeu um amigo muito novo agora, com 30 e poucos anos, com o uso de fumando pendrive, porque eu não sabia dessa informação. Ele falou que, pô, fumar aqueles pendrive ali aumenta a frequência cardíaca absurdamente. E aí ele usou isso com termogênico e ainda foi fazer esteira. 30 e poucos anos, bum, parou. Pronto. Foi. Né? E aí você, assim, ó, eu tô falando a coisa mais simples, mas você pode fazer fibrilação também, né? Porque você aumenta tanto a frequência cardíaca que o coração não consegue mais bater, ele fica tremendo, né? Tá bom? E aí você perde a função de bomba do coração, né? Assim, é loucura, né? Assim, são coisas onde a gente, é o que eu tô falando, a gente perde o limite, a gente perde o parâmetro e a grande questão a pergunta é, aonde a gente quer chegar, né? Assim, eu não consigo enxergar o benefício de um troço desse. Sim, eu não consigo enxergar nem aonde a pessoa quer chegar, porque o que acontece eu quero ficar seco, eu quero ficar trincado, não sei o quê. Estilo fisiculturismo, mas o fisiculturismo fica assim para subir no palco, porra. No dia seguinte, ele já não tá mais daquele jeito. Exato. E aí é isso, assim, ó. Pô, eu quero ser um fisiculturista no dia da apresentação para a vida inteira? Assim, como é que é isso? Né? Então, tanto que os caras dão um rebote, assim, de, às vezes, 10, 15 quilos de competição. Eu já vi rebote de 15 quilos. Tá? Então, é isso, assim, ó. A gente precisa entender que a gente precisa, acima de tudo, priorizar saúde, qualidade de vida, né? Porque senão a gente se perde. Porque senão eu não vou ter limite para chegar. E a grande questão é chegar aonde, né? Tá bom? Eu acho que no caso do termogênico eu resumo aí, né? Tá, agora, Nardo, temos perguntas aqui da galera. E a galera, pessoal, podem mandar perguntas que agora... Deixa eu só mandar beijos. Não, manda beijo então, manda beijo, momento beijos. Não sei porque eu não consegui. Não, olha pra cá então. Eu não consegui ver e não sei onde é que o pessoal tá citar, né? Assim, minha esposa, né? Não, tua esposa certo. Ela tá aqui. Tá vendo, claro né? que ela tá vendo, óbvio. Né? Isabela, beijo, Isabela. Meu filho, Davi, que ficou de assistir, não sei se Davi tá assistindo, né? Mas não tem problema, tá eternizado isso aqui, rapaz. Eu esqueci que fica gravado. Fica gravado pra eternamente assim, aqui. Davi, Luísa, Pedro, meus filhos, que eu não sei se estão vendo. Meu pai que ficou de ver, não sei se meu pai tá vendo, né? Entendeu? Assim, minha mãe também deve estar vendo. Né? Assim, só mandar um beijo pra galera, meus irmãos, pá, todo mundo. Família sempre presente, né? Sempre bom agradecer,
Não, né? tem que dar, Tem claro, que dar aquela claro, tem que dar moral, uma né? Não moral. sei, né? Entendeu? Tô Então, lembrando uma coisa aqui. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra ah, isso você. aí, parece até a Xuxa, né, irmão? Xuxa. Não, mas é porque eu não podia deixar de falar, né? Meus pais estão por aí pelo Não, com Rio, né? certeza. Mas tu sabe, Leonardo, aquele outro episódio que a gente fez, né? Essa aqui é a sua segunda participação. Aquele primeiro episódio, assim, a gente no início ali não teve tanto view, né? Mas depois bateu já tá em quase 1.000 visualizações, cara. Ah, que legal, né? Aquele, Assim, Isso para um é canal bom. pequeno é bastante coisa. Sim, e é assim, eu gosto aqui porque a gente fica à vontade, né? Porra, mas é sempre maneiro. Não, bom, mas né? hoje tu Maneiro tá mais à vontade do que a do que primeira. da outra Não, vez, né? Cara, outra vez você não conseguia ficar parado na cadeira. Tu ficava assim, ó, e É, né? tímido. Agora, É. não, Agora tá já tô em soltinho, né? casa, né? Já tô à vontade, já aprendi a fazer, né? Já sei qual é a história, Como é que né? foi? Eu lembro no dia que eu mandei mensagem pra você. Pô, Nardo, aí, tem um projeto aí, podcast. Pet, que porra é essa de podcast? Eu não esqueço essa porra. Isso é um aplicativo, né? É um aplicativo essa porra? Tem que baixar do celular, né? Eu falei, porra, não, rapaz, isso aqui é tipo uma estrutura de televisão aqui. Porra, aqui é um cenário, né? Porra, absurdo, né? Ó, deixa eu ver aqui. Vamos às perguntas, né? Deixa eu Ó, pegar meu celular aqui para tem eu. pergunta aí também? Não, então, não. Ó, a galera tá, ó, pode fazer corte e tal, oi, tio Nardo. Ó, Aí. a Cecília tá perguntando aqui, Nardo. Cecília Palma. DHEA na menopausa, poderia falar um pouco sobre isso? Então, DHEA na menopausa, vamos lá. vamos lá, né? Indicação de reposição hormonal, né, na mulher, tá? Assim, ó, é uma questão bem sutil, tá? E aí eu vou falar de uma maneira generalizada. O DHEA é um hormônio produzido pela suprarrenal, é um dos androgênios que a mulher tem, certo? Só que a gente só tem indicação de reposição de hormônio, né, quando há uma deficiência, tá, ou uma questão. Então, não há, né, assim, ainda um consenso sobre o uso do DHEA. Na verdade, a reposição de hormônio para a mulher na menopausa tá, estrogênio, sempre, tá, progesterona, se ela ainda tiver útero, tá, e testosterona, quando ela tem desejo sexual hipoativo. Qual o objetivo disso? Tá? Evitar complicações da menopausa, como perda de massa óssea, tá bom? E melhorar a qualidade de vida, né? Por quê? Porque a mulher precisa ter libido, porque a mulher precisa ter lubrificação, porque a mulher precisa continuar com a sua vida normal, né? E assim... Porque tem um gás aí, porque vamos pegar ali. Tem um gás, cara. Sim, a vida sexual é parte de uma qualidade de vida, certo? Só que o que a gente precisa entender é quem vai precisar da reposição hormonal, tá bom? Por quê? Até o final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, assim, a gente fazia reposição hormonal para toda mulher que entrava na menopausa, certo? Até que saiu um estudo grande que mostrou, né, aumento do risco cardiovascular, tá bom? E do risco de câncer para algumas mulheres. Então a gente passou a rever quem de fato se beneficiaria e quem não se beneficiaria com a reposição hormonal. Tá bom? Então a gente passou de novo, ó, a mesma palavra, né? A individualizar aquilo ali. Tá? Porque nem todo mundo ia precisar de reposição hormonal. Tem mulher que não precisa. Certo? Então a gente precisa entender quem vai se beneficiar ou não. Certo? Então, desculpa, qual o nome da... Deixa eu ver aqui. Cecília Palma. Cecília Palma. Então, Cecília, aí você tem que ver o quê? Se você de fato tem indicação de usar algum androgênio, né? Assim, ó, faça testosterona, né? Que vai ser o que a gente tem consenso se houver indicação. Tá bom? Tá? Assim, ó. Vai dar muito mais resultado nesse caso. Sim, muito mais efeito. É o que a gente tem ciência evidenciando, tá bom? Uma boa resposta, certo? Só que a reposição do hormônio masculino na mulher, ela tem que ser acompanhada da reposição dos hormônios femininos, pelo amor de Deus, né? Porque senão eu transformo ela num menino. Ficar com o hormônio feminino baixo e a testo alta... Exatamente. Vai então gerar assim, um desbalanço, né? Isso aí, né? O que a gente precisa entender é isso, assim, ó. Eu vou fazer reposição de hormônio. Eu tenho alguns critérios que eu preciso obedecer, tá? Para que eu possa começar essa reposição, né? Lembra que para você ter o diagnóstico, né, fechado de menopausa, eu preciso ter 1 ano sem menstruar, certo? E só então
que a gente tem diagnóstico de menopausa, tá? Porque senão a gente se complica. Tá? Não é assim, nunca é simples, tá bom? Tá? A gente precisa ter várias coisas aí para poder fazer uma reposição hormonal adequada sem pôr em risco a vida da paciente. Eu brinco com algumas pessoas, ô, Nardo, que mexer com hormônio é mexer numa casa de marimbondo. Mas É mais ou menos é por mais ou aí, menos né? isso, né? Tá? Então, assim, é tão... Assim, a gente banalizar isso é uma coisa tão difícil, né? Assim, porque o que tá se vendo hoje em dia é circo dos horrores, Peterson. Literalmente, tá bom? E aí, Nardo, é o seguinte, ó, o que tem de alternativa para aquela mulher que não pode fazer reposição hormonal para diminuir ali todos aqueles efeitos colaterais? Então, em relação até mesmo a suplemento, né? As isoflavonas realmente funcionam ou não? Funciona, Suplementação mas de... também tem risco. Ah, isoflavona, cara? Sério? Tem também. Tem risco de câncer de mama, né? Então, a gente precisa também pontuar isso, porque não é isento de risco, né? Nada é isento de risco, Peterson. Então, Mas algum outro fitoterápico, alguma coisa assim, ou não? Que realmente funcione? cranberry, O Cranberry eu sou meio cético, né? Eu não é, li nada, assim, assim, o pouquinho que eu li assim, sobre Cranberry eu não senti muita não firmeza, não. tem muita firmeza. Então, assim, ó, é difícil, né? Tá? Assim, ó, não... Para quem tem contraindicação, né? Assim, a gente vai ter que esperar que vai passar. É uma fase da vida, né? Vamos dizer assim. Faz parte do caos. Mais ou menos por aí, tá bom? Tá? A vida é um caos, faz Assim, parte. mas, assim, ó, se for muito, né? Assim, ou seja, se eu tenho uma queixa muito grande, né? A gente arrisca. É custo-benefício, porque eu também não posso deixar a qualidade de vida daquela pessoa, né? Um caos, tá? Porque eu tenho um risco. É custo-benefício, E né? dá para fazer também por um período, então, Nardo? Sim, Não, sim. não precisa, aquele período mais crítico, até Sim, adaptar aquela coisa exatamente. toda? Até você adaptar. Porque sempre a gente vai pesar, Peterson, custo-benefício, né? Por quê? Como a gente está falando, todo tratamento tem risco, né? Então a gente vai pesar custo-benefício, né? E eu sempre uso isso como exemplo. Assim, ó, o meu paciente diabético que usa insulina, ele tem risco? Tem, né? Assim, ó, a insulina é um hormônio extremamente anabolizante, né? Então eu tenho risco, tá? Só que se eu não tomar insulina, eu morro. Então tem algum risco maior? Pô, Não. exatamente. Então vale correr qualquer risco, entendeu? Então é isso que a gente precisa pesar, tá bom? Tá? Custo-benefício. É igual, Sempre. tiver uma hipoglicemia ali, tem que botar um monte de açúcar para dentro aí, né? Sim, exatamente, né? E é isso que a gente precisa entender sempre, tá bom? Tá? Sempre a gente põe essa questão do custo-benefício. Ó, o Michel fez várias perguntas aqui, e aí você responde também. Michel tá perguntando aqui: os carboidratos à noite são vilões? Michel, vou te responder com outra pergunta, tá bom? Todo vigia é obeso? Exatamente. Uns vão, outros não. Sim. Né? Então o vilão não é o carboidrato à noite, tá bom? O vilão é o todo, tá? Exato, exato. Existe uma coisa do relógio biológico ali, até em relação à distribuição tem que ter um certo cuidado, mas não é o carboidrato à noite que, Não, porque que vai fazer, na vai fazer a verdade, pessoa ganhar ou ou perder perder mais peso. mais peso. A grande questão é o que ele fez durante todo o dia, tá bom? Né? Logicamente que com relação ao relógio biológico, quando você chega à noite, a sua necessidade é menor, entendeu? Mas não quer dizer que você não possa comer, até porque o carboidrato, né? A glicose, no caso, ela só vai virar gordura, né? Quando eu não tiver mais aonde guardar essa glicose, certo? Onde ela está sobrando, eu já não tenho mais espaço para guardar glicogênio, aí ela vai virar gordura. Ó, ele fez uma outra pergunta também aqui, ó. Se for treinar de manhã bem cedo, é necessário fazer uma refeição rica em carboidrato à noite? Vamos lá. Essa você responde ou eu respondo? Pode responder Posso você. responder E essa depois parte dessa? depois eu vou a parte. Isso, você Eu vou na completa. crítica, exatamente. Isso. Então, basicamente, quando você treina de manhã, você tem que montar uma dieta toda voltada para o treino de manhã. E uma outra coisa que você tem que perceber em relação aos carboidratos, não é uma refeição com carboidrato que vai nutrir
todo o seu carboidrato muscular, que a gente chama de glicogênio. Então, você tem que pensar na sua dieta como um todo. Então, se você quer ter desempenho, quer melhorar, realmente você tem que montar uma dieta específica para você atingir esse objetivo. E aí, não é só o carboidrato da última refeição, é o carboidrato do pós-treino, é o carboidrato do almoço, é o carboidrato, né? Ou seja, é o carboidrato do dia todo. Isso respeitando as recomendações de carboidrato para desempenho, senão você não vai conseguir ter desempenho. Ou seja, o carro precisa de gasolina para andar. Se você não botar gasolina, parafraseei meu amigo Nardo, que eu gosto de fazer umas altas analogias aqui. Então, se você não bota gasolina, como é que o carro vai andar direito? E se teu treino tá cagado, é porque tá todo zoado a tua comida. Vamos lá, agora complementa aí, meu amigo. E até porque a gente precisa entender que a atividade física é um estresse, certo? E o que a gente precisa fornecer para o nosso organismo, né, é condição para que ele possa suportar o estresse e melhorar daquele estresse, certo? É essa a ideia que a gente tem que ter do treinamento, né, e das adaptações que a gente vai ter com o treinamento. Então, assim, ó, você precisa também entender que você vai ter, né, algumas alterações que vão perdurar, às vezes, 48 horas pós-treino ou mais, tá bom? Então, a gente precisa nutrir o nosso corpo para todo esse depois do treino, né? E não só aquele momento específico. Eu brinco com a galera, Nardo, que o pré-treino são todas as refeições que antecedem o próximo treino. Esse é o pré-treino. Isso aí, né? Então, assim, acabou de treinar, começa o pré-treino para o treino do dia seguinte, entendeu? Sim, e o pós-treino são todas as refeições após o treino, enquanto ele estiver tendo consequências no nosso organismo e no funcionamento dele, né? A gente tá muito... Lindo, né? Pô, aí. Eu contratei agora o Thiago, que é o editor, um editor fantástico. Ele, meu irmão, ele é o mágico dos cortes. Mágico dos cortes. Vai fazer várias pinturas hoje. O cara vai cortar. Thiago, ó, mete bronca aí que o Nardo deixou várias pérolas aí. Depois ele tem que assistir o episódio todo. Ele deve estar virando meu irmão, um expert na área da saúde. Ele vai sair fora. Até o final do ano, o Thiago vai ter uma pós-graduação fantástica, né? Ó, o Michel também fez outra pergunta aqui. Vamos lá. Como atingir o sono profundo? Porque quanto mais velho a gente fica, menos sono a gente tem. É isso. Como é que é? Com mais cabelo branco, mais responsabilidade, meu filho. É assim mesmo. É isso aí, né? Eu acho que é isso. É mais ou menos por aí, né? Porque para atingir o sono zen, só você treinando também, né? Assim, é isso, é costume, né? Assim, porque você tem que fazer a higiene do sono, né? Você tem que deitar, você tem que apagar todas as luzes, né? Muita gente repondo melatonina e, assim, na verdade, a melatonina é liberada, né? Quando, vamos chamar assim, né? Quando a noite cai, né? Ou seja, quando o corpo da gente começa a se preparar para repousar, né? Aí eu fico com a televisão ligada, com um monte de luz ligada, com o telefone na cara, e aí você quer reclamar da melatonina? Você quer reclamar que você não consegue dormir, né? Assim, ó, difícil, né? Uma analogia legal sobre essa coisa do sono que eu vejo que acontece muito e é quase que mágico, tá, Nardo? É o seguinte, o nosso estado de alerta, que é o que a gente está agora, é o oposto do sono. Sim. E aí, ele é oposto, mas também é proporcional. O que isso quer dizer? Se teu sono tá cagado, teu estado de alerta vai ser ruim. E aí, o que a pessoa faz? Pô, tô meio sono. Aí começa a tomar café. Aí toma um café, 2 café, 3 café, 4, 5. Eu não tô de sacanagem. Já peguei pessoas aqui que tomavam 10 cafés por dia. Zeravam uma coisinha daquela de Nespresso ali. Sério. E aí, como é que essa pessoa quer ter sono? Sim. E aí, o que acontece? Quanto pior o teu sono, mais café você vai tomar durante o dia e piora... E pior vai ser o seu Seu sono. sono é um ciclo. Então, assim, primeira coisa que você tem que ver, pô, teu sono não tá bom? Cara, reduz para 1 café por dia. Reduz para 1. E de manhã. Já vai melhorar 50% do teu sono profundo. certeza. Batata. Sim, você vai conseguir dormir, né? Vai conseguir dormir. Uhum. Não é científico, mas pode escrever o que eu tô falando. Reduz para 1 café por dia, que o teu sono já vai melhorar 50%. Sim. É igual você usa testosterona sem ter deficiência e usa um monte de coisa para evitar efeito colateral, né? Porra, não tem...
Segura a prenda, tem que pagar a prenda, né, meu irmão? Sim. Eu até fiz um vídeo brincando, fiz um vídeo no Reels lá, pô, teve bastante visualização, teve, sei lá, mais quase 10 mil visualizações o vídeo, que eu brinco, eu falei, pô, tu quer ficar sarada, linda, maravilhosa, gostosa, cheia de energia? Vai ter que pagar a prenda, vai ter que ir lá, ó, tem que fazer, tem que ir pra academia, tem que ir lá treinar, ficar lá, treinar, fazer musculação, senão o corpo igual um slime. Tem que fazer cardio. Aquela merda lá, esteira, chato pra cacete. Tem que fazer cardio, faz um monte de cardio lá, não sei o quê, mas tem que fazer. Tem que comer saudável, tem que comer fruta, legumes, vegetais, distribuir proteína, não sei o quê, não sei o quê. É a prenda que tem que pagar, meu irmão. Sim. Não tem jeito. É o caminho, né? É. Se eu quero chegar lá, eu tenho que ir para chegar até lá, né? Eu tenho que caminhar para chegar até lá. E a mesma coisa, eu falo pra todo mundo da coisa do anabolizante. Tem gente que acha que eu sou contra o anabolizante. Eu não sou contra o anabolizante. Eu acho que cada um faz o que quer da tua vida. O problema é teu. Sim. Mas o que eu falo é o seguinte, ó, entenda sobre o anabolizante o seguinte, você tá alugando um shape. Porque assim, parou de usar, o teu corpo não vai conseguir manter aquela síntese proteica absurda. Tirou o turbo, volta a ser um carro sem turbo. Volta a ser fusquinha. Sim, acabou. Volta, assim, isso. Não tem conversa. E aí você precisa entender isso, né? Porque não tem como eu manter o desempenho de um carro com turbo se eu tirar o turbo. Certo? E aí? É que a galera vive uma ilusão, Nardo, que vai fazer ciclo e que vai manter depois daquilo. Sim, mas não... Não, vou fazer TPC, terapia pós-ciclo, e vai manter meus ganhos. Não vai, cara. Não mantém, né? Se fosse manter ganho, nenhum fisiculturista ia fazer para sempre, para sempre. Assim, porque na verdade é para sempre, né? Entendeu? Sim, né? E a gente precisa entender tudo isso e essas adaptações, essas questões das fases da vida da gente, porque logicamente que hoje, né, eu não tenho como fazer o que eu fazia com 20 anos. Não faz sentido, entendeu? Assim, ó, estou num momento da minha vida diferente, né? E assim, é engraçado porque outro dia eu atendi um paciente e ele chegou com a glicemia descompensada e tudo mais, e com muita reclamação da vida sexual, né? Aí eu falei, ó, assim, ó, a gente tá meio que de cabeça para baixo, né? Então, a gente precisa ajustar as coisas. E aí, a gente começou a arrumar as coisas, e aí, uma consulta seguinte, né? Ó, tô novo, consigo transar todo dia de manhã. Fiquei parado olhando pra ele, né? Assim, falei, pô. Todo dia de manhã? Que isso, cara? Pô, e aí eu falei assim, você tá indo em outro médico? Aí ele, não, só aqui no senhor. Eu falei, pô, vou separar a prescrição dele, né? Vou tomar também. Pô, claro, exatamente, pô. Vou trazer até pra você, Peterson. Porque me dá isso aí também, pô. Não sei o que eu passei pra ele, né? Eu falei, pô, mas deve ser bom, né? Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender isso. Né? Eu preciso entender que hoje, né, logicamente que a minha libido, o meu desempenho sexual, o meu desempenho físico não vai ser o mesmo do que eu tinha há 10, 15 anos atrás. Né? E eu preciso me adequar a isso. Eu preciso entender que eu tenho que me alimentar de acordo com a minha idade, eu tenho que treinar de acordo com a minha idade, né? Porque senão eu vou ser um eterno insatisfeito. Certo? É isso que eu acho que a gente perdeu aí no meio do caminho. Né? Tem que pagar a prenda, meu irmão. Tem que ir na academia lá, porque o condicionamento vai... Se você não treinar, meu irmão, vai deteriorar tudo. Vai caindo, né? Isso aí, é uma realidade. E eu tô aqui, por exemplo, eu já tenho 40... acho que tem mais novo que eu, né, Nardo? Ou não? Eu tenho 42. Eu tenho 36. Porra, de repente, hein? Não, eu faço 47 agora em outubro. 47. Que isso, sério, cara? Aí, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Tu tá economizando a firma. Tá vendo, tá né? Economizando, tá bem. Tô trabalhando bem, né? Tô fazendo uma boa manutenção, né? Eu acho que tu tá fazendo aqueles negócios anti-aging lá, cara. Tu tá indo. Devo tá né? fazendo essas porra anti-aging aí. Tô fazendo, tem aqui. Tu tem aqueles amigos dermatologista aí, tá fazendo uns peeling. Tu tá com uma cara de garota aí, porra. Não, pô, então, eu acho que eu vou ter que fazer esse negócio, né? Botox, essas coisas assim. Eu acho que eu tenho um amigo bom pra indicar, o cara é bom. O Bruno Messias, já veio aqui no podcast, fantástico. Botox Então, eu não vou fazer, não. Eu vou ficar. Eu honro os cabelos brancos e honro também essa cara enrugada. As rugas, aqui. né? Então. As rugas contam a minha história, pô. Eu tenho vários amigos que também já tentaram me convencer, mas eu não faço também, não. Assim, não dá, não.
né? Não, a pessoa fala que é charme, né? Eu não sei. eu acho que é ruga mesmo, né? Mas, assim, tem o Léo, cirurgião plástico, né? Maurício, dermato aí, né? Todo mundo querendo Tem dar. aí tem os amigos médicos, Tem é vários verdade. amigos, tem vários amigos. E a galera, né? Mas não, eu acho que eu ainda não me dei o prazer de testar. Vou continuar cultivando as rugas de expressão. Nada, é só. O macete é comer brócolis, antioxidante. Pô, Pra haja caraca. brócolis. Haja brócolis. Eu falo pra todo mundo, meu irmão, na dúvida, coma brócolis. Tem a porra toda lá no brócolis, tem tudo. Tudo. Tem tipo um polivitamínico aquela Sim, porra ali. É isso aí, tem tudo. o brócolis é a melhor escolha, né? Cara, na dúvida, coma brócolis. Eu detesto essa porra. Eu detesto brócolis. Não gosto de comer brócolis, mas eu como de raiva. Eu como de raiva porque eu sei que tem a porra toda ali. Sim, Eu sei então. do benefício, porra. Exato. Não vou Tu come comer. brócolis e gengibre. Porra, Pô, gengibre também. né? Gengibre também é. também, Ih, porra, cara, gengibre é gengibre. fantástico, né? Não, gengibre tem a porra toda. Anti-inflamatória da porra Pô, toda também. isso aí, então a gente faz isso, né? Vitamina de manhã de brócolis com gengibre. Isso. E limão, tem que ter limão. O limão em jejum, calma. Limão com a glutamina em jejum. Depois você toma o brócolis com gengibre. Chá da vida eterna. Que isso? Deixa eu ver aqui. Vamos ver o chat aqui. O Thiago. Aí, Thiago, tu vai ter um monte de. Tu vai ter um monte de corte aí. Bom, acho que respondendo todo mundo aí. Então, é isso, Nardo. Bom. Pô, Nardo, tem alguma consideração final para fazer aí? Pra gente finalizar a nossa live? Não parece não, mas já tá chegando a 2 horas já, tá? Imagina. Não, Né? imagina. Tem bastante tempo que a gente tá falando. Tá, né? mas é maneiro pra caramba isso, né? É. Tem uma consideração final pra gente finalizar nosso podcast, mais capítulo 2 do Nardorix aqui no podcast A Vida é um Caos? Então, eu acho que num breve resumo, né? Aquilo que a gente estava conversando, eu acho que antes da live, é a questão do equilíbrio mesmo, né? Assim, e reforçar sempre que, por enquanto, a gente não tem uma terapia mágica, né? A gente não tem uma fórmula mágica, a gente não tem, né, uma coisa que possa garantir para a gente, né, uma vida eterna, né? É sempre reforçar essa questão do paciente como o centro, né, do tratamento, tá? Porque o que um precisa não é igual ao que o outro precisa, o que um vai responder não vai ser igual ao que o outro vai responder, né? Assim, e sempre respeitar essa questão da individualidade, né? De fato, eu acho que o que mais falta hoje em dia é a gente escutar o nosso paciente, né? E pôr ele no centro do protocolo, né? Hoje em dia o protocolo é o X da questão, né? Tem protocolo para a porra toda. Então, a gente tem que entender que a gente tem que começar a cultivar o protocolo da individualização, né? Assim, de fato, né? Respeitar o nosso paciente, respeitar a individualidade de cada um, eu acho que é o X da questão, né? E sempre fazer com que o paciente entenda, né? Que muitas vezes o interesse maior ali é financeiro. Eu acho que isso aí resume 90% das coisas, né? Não, na verdade, quase sempre estão querendo te enrolar. Como é que é? Tem o Dudu Halucci, que é um cara que eu acompanho, eu acho fantástico o conteúdo dele, e fala: se tu gasta 1.000 conto e manipulado, o manipulado foi você. É mais ou menos por aí, né? Entendeu? É mais ou menos por aí. Porque o que a gente precisa ajustar é isso, né? Assim, a gente precisa parar de deixar o marketing, né? A gente falava muito lá no começo da coisa toda em dieta da moda, isso aqui, não sei o quê, né? Assim, a gente continua da mesma forma, né? Assim, com outros nomes, né? A gente tem um monte de modismo, né? Que não tem ciência, né? Por trás. E isso é o que a gente precisa levar, tá bom? Então é isso. Nardo, meu amigo, muito obrigado. Pô, Podcast. irmão, Você, sem palavras, você é né? sócio aqui, cara. É sempre um prazer estar aqui, né? Pô, É sempre muito conhecimento que a gente leva de volta. Cara, né? com certeza. Nardo, obrigado por mais uma participação aí no podcast. E é isso, pessoal. Ficamos aí com mais um podcast A Vida é um Caos. E semana que vem teremos mais convidados quebrando tudo. E como você sabe, o podcast está em
tudo quanto é plataforma que você possa imaginar. Tem Sim. o podcast ou pequenos cortes do podcast. Tem no TikTok, tem no Kawaii, tem no Hello, tem no Facebook, tem vou botar no Odyssey também. Cara, tem na porra toda, Pô, tem podcast. Tem no Spotify, tem tudo. E eu vou tentar, né? Porque assim, eu acabei transmitindo ao vivo pelo meu Instagram. Eu vou tentar responder a galera que mandou pergunta lá. Eu vou tentar. Ah, teve pergunta depois, também? Não, depois eu vejo as perguntas. Eu acho que fica ali, não fica, não? Não, fica não. Não fica, não? Ih, danou-se. Tu pediu pra galera mandar pergunta lá, não, pô? Não, eu pedi pra galera. Eu mandei o link, né? Assim, Isso, mas aí o pessoal veio aqui, pô, perguntou aqui, tá tranquilo. então. Depois a galera que mandou pergunta aqui pra mim pelo Instagram, manda depois no meu direct que eu tento responder pra vocês, tá bom? Tá Então, prometido aí. Não, só que a galera nada, mandar. fica armazenado para a próxima live que a gente vai fazer aí. Também- Mais um também tempinho a gente faz pode. uma. Isso, fechou. Então é isso, Também pessoal. pode. Ficamos aí Valeu, com galera. mais Obrigado aí. um podcast A Vida é um Caos. E aí, vamos que vamos. Valeu. Vamos encerrar aqui. Vamos lá. Encerramos aqui. Rapaz, você fala um